Bom, galera, boa tarde. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando aí pelo caso da Covid. O objetivo do seminário é ajudar nesse sentido, né? Criar algum tipo de saída de informação para que a gente possa passar por esse momento. Só lembrando sobre o que a gente vem fazendo anteriormente, né? Os outros eventos foram todos muito bons. Hoje provavelmente será também. A gente tem um amigo nosso desde a época de graduação que vai fazer a apresentação, mas daqui a pouco eu falo dele. Só para falar um pouquinho dos números do evento, a gente já passou de 70 inscritos lá no YouTube, tem praticamente 200 inscritos no nosso site, no Instagram já tem 360, eu acho, pessoas, ou seja, já tem bastante gente. O evento já está chegando ao fim, foi bom enquanto durou, mas assim já tem bastante tempo. Essa é a nossa penúltima semana, próxima semana a gente encerra, então vamos aproveitar aí o finalmente do evento. Queria agradecer os apoiadores do evento, o Corecon Roraima, o Cadecon, o Departamento de Economia e a Coordenação de Economia aqui da Universidade Federal de Roraima, o Centro Acadêmico de Economia e Atlética Mercenária, que é a parte esportiva do nosso curso. E queria agradecer também a estrutura de internet que a Proplan DTI aqui da Federal de Roraima nos dá para a gente fazer essas transmissões online. Lembrando para os alunos, acredito que até dia 7 vocês podem responder o questionário lá no SIGA sobre condições de acesso à internet, e a universidade está pensando aí, planejando os próximos dias, já que a gente provavelmente não vai sair dessa tão rápido, então a gente tem que ter essa informação dos alunos sobre a condição de acesso à internet para tentar fazer algum tipo de planejamento para os dias futuros. Só entrar lá no SIGA e responder. Informações sobre o evento. A gente sempre aqui no nosso evento faz uma lista de presença no chat, então quem quiser certificado, entra lá no chat, escreve o nome completo e faz a inscrição no site, e no final de tudo a gente vai fazer os certificados, e a carga horária do certificado vai ser contabilizada através dessas listas de presença que estão sendo feitas através do chat. A gente trabalha com o Zoom gratuito, então a gente tem aquele probleminha que quem já está participando está acostumado. Thales talvez não esteja, eu vou explicar aqui. É o seguinte: a cada 40 minutos o Zoom cai e aí a gente tem que reconectar. Então, quando tiver com 40 minutos de apresentação, provavelmente eu vou te atrapalhar e vou dizer, ó, vamos derrubar a sessão. A gente derruba, entra no mesmo link e dá continuidade à sessão. E aí a gente já chegou a abrir 2, 3 vezes sem problema. Só reconectar e a gente dá reinício à sessão. O tempo do evento a gente dá normalmente 40 minutos para o apresentador e depois a gente abre para perguntas. Inicialmente a gente tinha 15 minutos de perguntas, mas a gente nunca respeitou isso, a gente sempre passa disso e a gente vai batendo papo até onde o apresentador aceitar bater papo e até onde tiverem perguntas, tá? Então esse é o que a gente está fazendo até agora. Os microfones ficam desligados, só o do apresentador vai ficar aberto, ele vai apresentar. No final, quem quiser fazer pergunta, escreve lá no chat que está precisando fazer uma pergunta, eu abro o microfone individualmente, faz a pergunta direto para o Thales responde. Problemas técnicos. Se a gente tiver algum tipo de problema técnico sobre a internet, cair a internet ou coisa do tipo, entra nas nossas redes sociais que a gente dá a solução para o problema. Beleza? Sobre Thales, apresentar ele rapidamente. Thales é um amigo nosso, meu de Andrei. Na verdade, ele é da mesma turma de graduação de Andrei, lá da Federal do Rio Grande do Norte, e também da mesma turma de mestrado de Andrei, da Federal do Rio Grande do Norte. E assim, como somos irmãos, também foi meu amigo durante todo esse período. Então, a gente já se conhece de longa data. Depois do mestrado, ele saiu para fazer doutorado na Unicamp, né? E é um cara que já tem bastante bagagem, né? Eu estava dando uma olhada no Lattes, ele é revisor da REN, da Revista Econômica do Nordeste, já tem algumas publicações em revistas importantes, publicações em livros, capítulos de livros, participou de eventos nacionais, Encontro Nacional de Economia Política, SOBER, participou de eventos internacionais, o Global Label lá na África do Sul. Então, assim, tem uma bagagem interessante. É um cara que já vem trabalhando na área de economia agrícola há bastante tempo, então tem muito para nos falar. E é um grande prazer trazer ele aqui para o nosso evento para bater um papo hoje sobre economia. É isso, Thales. Com você a palavra. Obrigado por ter aceitado a participação.
E lá, beleza, Yuri e Andrei, eu que agradeço, né, a oportunidade aí de poder conversar um pouco, de utilizar essas tecnologias novas e pô, também revê-los, né? Sempre bom, legal desses eventos, seja eles presenciais ou virtuais, é rever bons amigos, né? Que a gente construiu ao longo da nossa trajetória, né? Trilhamos, fomos para lugares bem diferentes, né? Mas mantivemos a amizade, né? Então é legal. Sobre o trabalho, né, também o muito legal de ter sido convidado por vocês é que eu vou fugir um pouco do que normalmente eu venho trabalhado, né? Eu tenho não, é, desde o meu mestrado até o doutorado eu sempre trabalhei com mercados agrícolas, cadeias globais de valor na agricultura, mas tinha um tema que sempre me chamou a atenção e toda vez que eu tenho a oportunidade eu vou lá e uso ele para dar uma leitura, que é essa parte de mudanças climáticas e impacto sobre o Nordeste, né? Como você falou, fiz graduação, mestrado na UFRN, hoje sou professor da UFRN, né? E as secas e a condição do trabalhador e da produção rural no Rio Grande do Norte e no semiárido sempre foi bastante afetada pelo regime de seca. Então, desde 2015, 2016, eu tenho trabalhado, quando tem um tempo, né? Normalmente as minhas pesquisas têm me levado muito para o lado de comércio internacional na agricultura, mas toda vez que eu tenho um tempinho, uma oportunidade, eu vou lá e tento mexer um pouco com isso. Aí eu tenho trabalhado com um grupo lá da Unicamp, que é o pessoal que trabalha com mudanças climáticas na agricultura, que é o professor Alexandre Gori, da Unicamp, e também um colega meu que fez doutorado comigo, Bruno Miyamoto, que é professor hoje do IF do Rio Grande do Sul. E aí eu sempre achei esse trabalho interessante, eu desenvolvi esse trabalho com eles, nós submetemos até para uma revista, né? E aí o revisor mandou a gente dar uma melhorada na parte da revisão da literatura, que a gente tinha feito meio com pressa, tinha se concentrado muito no método, e eu aproveitei, vou aproveitar para dar uma relida e na apresentação, inclusive, quem sabe aí nas questões, me ajudar a dar uma melhorada no trabalho e com as críticas e observações e tentar voltar para o nosso revisor, tá? Bem, eu vou tentar ser breve, né? Normalmente apresentações muito longas ficam chatas, vou tentar ir direto aos pontos. Qual é a ideia? Né? A ideia é ver o impacto das secas na agricultura do Nordeste, né? E fazendo uma análise de caso para o Rio Grande do Norte. Primeiro ponto, né, que eu gosto de chamar a atenção é que as secas no Nordeste elas estão agora circunscritas num novo panorama, e é o panorama das mudanças climáticas, né? Se as mudanças climáticas elas passam a ter um papel relevante nos últimos 30, 40 anos devido a o efeito dos gases de efeito estufa sobre a atmosfera, né? Então, esse fenômeno histórico, né, de séculos, né? Você pegar os registros de seca, existem registros de seca desde o século XVI no Nordeste, ele é bastante diferente por causa desse regime das mudanças climáticas que pode, por hipótese, né, alterar justamente como é que essa seca vem trabalhando. Então, existe uma lacuna na literatura, na verdade, existem algumas lacunas na literatura sobre mudanças climáticas e produção agrícola. Primeiro, as mudanças climáticas, né, o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele deixa claro que pouca gente aborda o impacto das mudanças climáticas na agricultura. Né? Ele dá até algumas respostas para isso, né? O primeiro ponto é que os impactos na agricultura eles são difusos, é bons para alguns e ruim para outros, e curiosamente ele é bom para os países que estão no hemisfério nas zonas temperadas, que normalmente são países mais ricos, devido ao impacto que ele vai ter. Por exemplo, ele vai deixar terras agricultáveis por mais tempo, ou seja, o inverno, quando vier, com as mudanças climáticas, ele não vai ser tão rigoroso assim, então você vai aumentar o tempo de produção. Inclusive, áreas que não eram possíveis de ser produzidas devido a efeitos edafoclimáticos passam a ser produtivas. Você vai caminhando por norte, vai com as mudanças climáticas e com aquecimento da terra, essas áreas passam a ser agricultáveis, coisa que não era. Então, por um lado, para os produtores de clima temperado, as mudanças climáticas têm jogado um papel até, de certo ponto, positivo, né? Por outro lado, que também a literatura não trata muito do impacto das mudanças climáticas na agricultura, é por causa também das mudanças tecnológicas que aconteceram no setor agrícola nos últimos, sei lá, 60 anos, né? Se você pegar aí a agricultura de 1940 até os anos 2000, ela mudou completamente, né? E você teve ganhos de produtividade muito intensos, o que, de certa forma, deixou bastante subestimado o impacto que o clima tem sobre a produção agrícola, né? Inclusive, já num debate sobre que
a agricultura ela não é mais subordinada aos fatores naturais, né? Se você pegar a literatura sobre a economia agrícola até os anos 40, se dizia que a agricultura era um setor com muitas especificidades, especificidade natural, devido a problemas climáticos, biológicos, né? E com o avanço da tecnologia, você começou a, de certa forma, subjugar esses efeitos do clima ou da biologia sobre a agricultura, porque você passou a controlar ela muito forte, né? Você começou a controlar, por exemplo, pragas, você passou a controlar secas com irrigação, você passou a controlar clima com mudança de semente, né? Então, isso passou a ser subjugado. Então, no debate, ou seja, na literatura, há essas lacunas. Ou seja, quando você está falando de mudanças climáticas, normalmente você está falando sobre outros pontos e a agricultura ela não chega tanto. Então, você deve procurar sobre trabalhos que tratam sobre efeitos climáticos na agricultura, existem alguns poucos, né? E menos ainda quando se trata de regiões semiáridas ou áridas, né? Que é o caso, por exemplo, dessas regiões que estão mais no meio dos trópicos, né? Nordeste brasileiro, a África, um pouco da Austrália, né? Então, tem pouquíssimos trabalhos que tratam sobre isso, que versam sobre isso, sobre os impactos. E isso é importante, porque se você pegar as regiões áridas e semiáridas, são 30% do globo, né? E concentra 20% da população. Então, alterações edafoclimáticas nessas regiões que têm algum impacto, se tem ou se não tem, que é o que eu vou tentar mostrar, sobre a agricultura, é importante a gente entender como isso altera, para entender como é que vai funcionar a dinâmica de produção e de como os produtores ou os agentes que estão no meio rural se organizam. Tá? Então, só esse globo aí mostra justamente as projeções feitas pelo IPCC de aumento de 3% na temperatura média do mundo, a queda de produtividade em determinados países. Como vocês podem perceber, os países mais ao norte, na verdade, eles têm ganho de produtividade. Né? Que é justamente isso, você tem um período de colheita muito maior, o inverno demora a chegar, ou ele chega, mas com temperaturas mais amenas. Né? Então, você estende o período de produção, ou áreas que não eram possíveis de ser produzidas passam a ser produzidas. Já na região tropical, você entra no que os ecologistas, né, os biólogos chamam de ponto crítico. A determinada temperatura é impossível você ter uma reprodução, de certa forma, controlada dos seres vivos ou das plantas, né? Então elas começam a se reproduzir de maneira mais lenta ou com baixíssima produtividade. Então isso vai afetar de certa forma a produção nessas regiões, né? Ou vai colocar de certa forma um desafio para a tecnologia de que é produzir sobre um novo clima, né? Você criar sementes ou tecnologias que consigam ser resilientes ou mais adaptativas a um novo a um novo ambiente do clima e solo e tudo mais. Então, o objetivo desse trabalho era olhar justamente essas regiões semiáridas, que seriam mais atingidas, e fazer um destaque do Nordeste brasileiro e olhar também a situação do Rio Grande do Norte. Né? A região Nordeste do Brasil ela é marcada por essa irregularidade pluviométrica, né, que é secular, né? A ocorrência de períodos consideráveis de chuvas abaixo da média histórica, a gente tem uma média de 800 milímetros por ano, o que já é alto, é o semiárido mais chuvoso do mundo. Outras regiões semiáridas chovem menos, mas o problema é que é muito intermitente, ou seja, essa média constantemente ela não é atingida. Né? Então há períodos de oscilação muito grande das chuvas, né? O que causa problemas de armazenamento de água, disponibilidade de água, que tem impactos na produção agrícola e na própria reprodução da vida na região semiárida. Né? Além disso, né, tornando mais crítica a situação, é que o solo da região é muito problemático, né? Um solo muito areno-argiloso, que é um solo um pouco mais pobre, né? Com características já de desertificação. E o subsolo também. O subsolo é formado por um cristalino, que é basicamente sal. Então, se você tem água armazenada embaixo, água muito salobra, pH muito alto. Então, a irrigação também é complicada. Algumas plantas não são resistentes à irrigação com águas com pH muito alto. Então, algumas culturas não conseguem se adaptar, né? Ou tem limites adaptativos, né? Então, o cenário do Nordeste ele é muito singular, né? Sobre essa parte climática. Né? Além da seca, tem essa questão do solo. E, além do mais, ele é o semiárido mais chuvoso do mundo, mas é o semiárido mais populoso do mundo. É o semiárido que tem mais gente por metro quadrado, por quilômetro quadrado no mundo. Então, ele é bastante concentrado, tem muita gente morando nele.
Então, a sua reprodução também deixa de ser um problema ambiental, climático, para ser um problema social, né? Como alguns autores chamam a atenção que a seca ela tem várias vertentes, tem a vertente hídrica, né, hidrológica, que é de captação de água, tem a vertente produtiva e tem a vertente social. Então, a seca ela é multifacetada, como ela impacta. Então, a minha ideia era essa, né? Mas, olha, o que existe? Existe uma característica secular da região Nordeste, que tem impacto na agricultura e na sociedade e economia, que agora vai sofrer uma pressão de uma transformação mundial, que é as mudanças climáticas. Então, a minha ideia era, em que medida essas mudanças climáticas vão afetar essas condições peculiares do clima da região Nordeste e qual será o impacto na produção agrícola dessa região, né? Que medida isso vai ser afetado, que culturas serão afetadas, como serão afetadas, né? Então, a minha ideia era essa, ver como é que essas intempéries climáticas, né, se comportam nessas mudanças que estão acontecendo nos últimos 30 anos, né, e o impacto disso na agropecuária do estado do Rio Grande do Norte. Essa era a minha pergunta que eu tinha quando eu formulei lá com meus colegas e a gente tentou debater. Então, o objetivo do trabalho é analisar essa dinâmica das variáveis climáticas entre 70 e 2015, então pegando um intervalo de tempo bem considerável, justamente para tentar diminuir os efeitos que as oscilações vão ter, e também para entender em que medida mudou, para a gente fazer alguns testes de tendência monotônica de algumas variáveis, para saber se as mudanças climáticas de fato alteram ou se são apenas oscilações naturais, né? Então a gente fez uma análise dessas variáveis climáticas e depois, tendo essas variáveis climáticas, o comportamento, vendo o impacto dela na agricultura. Tá? Só uma breve contextualização da revisão da literatura, né, sobre seca, mudanças climáticas e produção agrícola, né? O IPCC, né, ele mostra que a emissão de gases de efeito estufa cresceu muito nos últimos anos, né, e tem sido a principal causa das mudanças climáticas, haja visto que a gente tem observado agora, né? Bastou uma paralisação da economia, né, devido a essa crise sanitária, da pandemia do Covid-19, para você ver o impacto que as ações antropogênicas, né, têm na atmosfera. Né? Você tem aquelas fotos de satélite que mostram determinadas regiões do globo tendo dissipação de fumaça, a fauna voltando, flora voltando, ou seja, quanto que o impacto das ações antropogênicas geram no meio ambiente, ou seja, o tamanho da pressão, né, que se gera, né? E esses impactos antropogênicos, né, que é o quanto que o homem afeta o clima, né, ele acelera muito na área industrial, né? E uma das consequências mais dramáticas da mudança climática é justamente essa incerteza que você tem sobre a intensidade e duração, né? Porque havia um debate sobre aquecimento global. Se você voltar em uns 10 anos atrás, a palavra não era mudança climática, era global warming, né? Não era climate change, era aquecimento global. Você volta lá na literatura, 10, 15 anos atrás, era, não, aquecimento global, aquecimento global. E aí, um debate científico e também com algumas estratégias políticas que pegavam muito no aquecimento global, então começaram a falar em mudanças climáticas e também devido a alguns fatos que aconteceram. Os cientistas começaram a perceber que o que acontece não é um aquecimento global em si, né? Apesar desse efeito estufa ele gerar esse impacto, né, dos raios ultravioletas penetrarem, não conseguirem sair e aumentar um pouco a temperatura da superfície, as consequências não eram basicamente apenas, né, o aumento da temperatura, e sim um aumento da variabilidade dos efeitos extremos, né? Então você começou a ter fortes nevascas, então aí vem os céticos que dizem que não está tendo aquecimento global nada, porque nunca se viu uma onda de frio tão forte como se viu, por exemplo, nos Estados Unidos há 2 anos atrás, né? Mas, empiricamente testado, isso é um impacto das mudanças climáticas, que ele vai mudar a composição da biosfera terrestre, né? Então vai mudar regime de chuva. Como muda regime de chuva? Você vai alterar mudanças de massas de ar, mudanças de temperatura no oceano levam a evaporações maiores ou menores, então menos chuva, mais chuva. Então tudo isso aí vai gerar toda uma incerteza sobre como é que o clima vai se comportar. E, além do mais, você vai gerar oscilações muito mais fortes. Então, os picos e os vales serão altíssimos, então isso dá uma incerteza muito grande sobre esses efeitos climáticos extremos. Seca, ondas de calor, nevascas, geadas, chuvas muito fortes em determinadas regiões. Então, esse é o panorama que o IPCC coloca. Olha, o comportamento humano e a dissipação de muitos gases de efeito estufa está levando a esse tipo de comportamento ambiental. Tá? Então,
mudanças climáticas na agricultura, né? Então, qual é a consequência dessa maior incerteza desses solavancos dos eventos extremos, né? Os autores, normalmente, eles numeram em alguns pontos, né? Você vai ter aumento na variabilidade da produção, né? Alteração de ciclos de doenças e pragas, ou seja, como você vai mudar um pouco a situação edafoclimática, por exemplo, lugares mais secos vão começar a ficar mais úmidos, então você vai ter mais proliferação de praga. Por exemplo, a região Nordeste, semiárido, ele é muito seco, né? Se em determinados momentos as massas de umidade começarem a chegar em franjas do Nordeste, você vai criar um ambiente úmido que é mais propício a determinados tipos de praga, né? Ou em regiões que tem maior umidade, também esse aumento da umidade vai fazer com que a praga seja mais resistente, então gera impacto sobre a produção agrícola, aumentando o custo, você vai ter que usar mais defensivo, mais pesticida, ou vai ter que ter soluções biológicas, caso você queira migrar para uma agricultura orgânica, sustentável, né? Então tem esse impacto sobre esse ciclo de doenças e pragas decorrente dessa mudança climática, né? A variabilidade da produção, né, que é justamente você ter ondas de calor ou ondas de clima intenso que vai afetar a produção, e alteração na disponibilidade de recursos hídricos e na propriedade do solo. Então, as mudanças climáticas vão afetar esses 3 pontos, né? A produção em si diretamente e depois alterações nos custos de produção. Custo de água, de captação de água, custo na manutenção da reprodução biológica, de pragas, desenvolvimento da própria planta, ou seja, se a temperatura aumentar demais, a planta não cresce tanto, se chover demais, a planta, por exemplo, alguns produtos agrícolas que não absorvem, que absorvem muita água, eles vão começar a ter perda de propriedades. Por exemplo, a uva ela absorve muita água, então determinadas regiões que produzem uva, se chove demais, ela absorve tanta água que chega a estourar, né? Então você vai ter perda sobre isso, né? Então a oferta de alimentos ela pode sofrer um impacto brusco, né? Que não somente alterações de quantidade, devido a algumas áreas serem afetadas e outras não, mas também de custos, né? Você vai aumentar os custos de produção de determinadas plantas em determinadas áreas, tá? Então, o RUME, né, em 2013, ele apontou para alguns impactos na produção agrícola, né, que essas mudanças de temperatura e precipitação, né, que faz com que baixas latitudes, né, as temperaturas mais altas vão afetar a época da colheita. Então, você vai encurtar ainda mais. Então, o período de verão ele vai ser muito intenso, de modo que você vai alterar a estrutura de produção. Imagine isso no Brasil, por exemplo, no Cerrado, né, em que você tem um calendário de produção muito bem estruturado, que permite uma altíssima rentabilidade. Você fazer a produção de soja, depois você faz uma de milho, depois você ainda encontra uma janela para fazer o milho safrinha, e depois a produção de gado, fazendo esse tipo de rotação de cultura que permite com que o solo seja bem recuperado e permite a rentabilidade do produtor. Se as mudanças climáticas alterarem o clima e encurtarem essas janelas, você vai ter perda de rentabilidade. Por exemplo, alguns países que fazem exportação de contra-estação, por exemplo, fornecem produtos na época que há inverno na Europa. Se o clima não permitir, ele vai ter limitações de atender essa demanda, então vão perder concorrência para outros locais do mundo que vão ganhar espaço. Então, isso vai mudar bruscamente, né? O acesso à água ele vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque você vai ter uma combinação, por exemplo, mesmo em períodos de regimes de chuva normal, se a temperatura ela aumenta, você prejudica o que a gente chama de balanço hídrico. E o balanço hídrico é o quê? É justamente a subtração de pluviometria, ou seja, de queda de chuva, e a quantidade que evapora da água que está armazenada. Por exemplo, no Nordeste, que é famoso pelos açudes, né? Os açudes enfrentam esse tipo de problema, né? Chove, armazena, mas a temperatura muito alta faz com que essa evaporação aumente, que aí a seca percebida não é uma seca hidrológica, mas uma seca climática mesmo, que choveu a quantidade média, mas como a temperatura está tão mais alta, a evaporação foi muito mais rápida, então essa quantidade de reserva de água ela durou muito menos tempo, né? Então isso é outro problema. Outro ponto que os autores chamam a atenção é a quantidade de dióxido de carbono, que também é controverso, né? Algumas pessoas chegaram a dizer, olha, mas dióxido de carbono é bom, CO2, planta precisa de CO2 para produzir fotossíntese, então quanto mais CO2 tiver na atmosfera, mais fotossíntese as plantas irão fazer, então isso vai aumentar a produtividade e tal. O que não se percebe em determinadas afirmações disso é que a planta não faz fotossíntese só com CO2, apesar de água e de outros nutrientes. Se você tiver só CO2 e as outras quantidades não aumentarem, não adianta, né? Então, aumentar CO2 não é algo bom, né, para a produção de plantas, se as outras coisas não aumentarem na mesma quantidade, os outros elementos necessários. E a outra é a disponibilidade de água e os eventos extremos, né?
Então, esse é o panorama das mudanças climáticas que se trata na literatura, né? E o impacto que tem sobre a agricultura. Né? Essa tabela que eu fiz aqui é justamente isso, que a seca não é uma coisa nova no Nordeste, todo mundo, quem é da região, escuta, acho que desde que nasce, né, sobre secas e tudo mais, e aí os primeiros registros datam do século XVI, né? O primeiro registro de seca que tem, né, eu estava olhando os dados, a Sudene tinha um livro que tinha esses registros, né? Em 1583, uma seca que durou de 83 a 87, né? Então um período extenso, 5 anos, né? No século XVII você teve outros períodos de seca, no século XVIII mais, XIX mais, XX mais, né? E no século XXI já temos 2 grandes secas, né? E a última sendo a maior seca dos últimos 100 anos. Aqui foi de 14 a 17, foi a maior seca desde a seca de 1915, que durou também algo parecido, 15 a 19, que inclusive ficou marcado no livro da Raquel de Queiroz, o 15, né? Que é uma seca bastante forte, que mudou, inclusive, a estrutura de migração social da população nordestina. Tá? Então, esse é o pano de fundo teórico, e aí vamos para os práticos. Né? Então, o que é que eu tentei fazer, né? Eu e os meus colegas tentamos fazer para tentar achar algumas evidências sobre seca, mudanças climáticas e agricultura. Né? Então, a gente dividiu em 3 etapas. Né? Primeiro ponto, a gente pegou as variáveis climáticas, né? Pegou as principais variáveis climáticas que afetam a produção agrícola, né? Chuva, disponibilidade de água, temperatura média, temperatura máxima, mínima, balanço hídrico, né? Que tem como você calcular essa diferença de que choveu e que evaporou, através de dados de evapotranspiração. Pegamos essas variáveis, né, e fizemos uma análise ao longo do tempo. O nosso tempo é de 1970 a 2015. Né? Vou explicar mais ou menos depois como é que a gente fez e como a gente coletou esses dados. Então, o primeiro ponto era pegar essas variáveis e entender suas trajetórias, né? Observar a série histórica dessas variáveis climáticas no Rio Grande do Norte. O segundo ponto era ver como é que essas variáveis climáticas impactavam no Rio Grande do Norte. Né? E aí a gente teve que tomar um pouco de cuidado, porque o clima ele não é homogêneo. Né? Por exemplo, o regime seca, normalmente a gente classifica, como eu coloquei, né? A seca durou de 2014 a 2017. Em média, né? Em algumas regiões durou menos, em outras regiões durou mais, porque tem regiões municípios no próprio Rio Grande do Norte, que tem mais chuva, menos chuva, a temperatura é mais alta, a temperatura é mais baixa, né? Então, existe uma variabilidade muito grande entre os municípios, então a gente não tinha como tratar o impacto como se fosse homogêneo, ou seja, a seca no Rio Grande do Norte impacta desse tamanho aqui. Então, a gente teve que trabalhar com essas micro-unidades, que a gente tinha a primeira ideia de trabalhar com municípios, só que como era um tempo muito para trás, em 1970, existem municípios que não têm mais ou que se desmembraram, municípios novos. Então, a gente teve que trabalhar com áreas mensuráveis comuns, ANCs, né, que tem no IBGE, e a gente teve que trabalhar um pouco com isso para tentar captar essas diferenças, para ver justamente qual é o impacto da variável climática na produção especificamente. Né? Então, a gente, para fazer isso, construiu alguns clusters climáticos. Então, pegou essas variáveis que a gente analisou ao longo do tempo, né? Precipitação, temperatura, evapotranspiração, e tentou criar clusters climáticos de que maneira? Quais são os municípios que mais ou menos se assemelham entre si, né? Tipo, dadas essas variáveis que podem ser colocados dentro de um mesmo tamanho, e também percebendo qual é o cluster climático, né? Quais são os diferentes tipos de clima que ocorreu ao longo do tempo? Ou seja, quais são os diferentes tipos de eventos climáticos que foram ocorrendo ao longo do tempo? Então, a gente pegava os municípios ou as AMCs para um determinado ano, né? E tentava mensurar quais foram, por exemplo, os tipos de clima que ocorreu, em média de precipitação em determinadas regiões, média de temperatura máxima para determinadas regiões, e tentou colocar isso em clusters, né? E depois, com esses clusters formados, esses clusters climáticos que a gente chamou, a gente tentou ver qual é o impacto de cada cluster desse na produção de produtos agrícolas. Então, pegamos 10 produtos agrícolas, 5 de origem animal, 5 de origem vegetal, e vemos o impacto que cada um desses clusters tem. Vou explicar melhor agora, né? Alguns pontos. Primeiro ponto, que é da coleta de dados, né? Como a gente trabalhou com a AMC, onde é que a gente pegou esses dados? A gente pegou dados do INMET, né? Com o Instituto Nacional de Meteorologia, que tem estações climáticas desde os anos 70, desde 74, em determinadas regiões do país, em alguns municípios, né?
No Rio Grande do Norte parece que eles tinham 10 a 15 que existiam desde 70 para cá. Mas só que o Rio Grande do Norte tem 167 municípios hoje. Então a gente tinha 10 estações meteorológicas medindo os dados climáticos para 10 regiões, 10 AM6. Né? E a gente queria fazer isso para o estado todo. Então o que a gente tentou fazer? A gente tentou utilizar esse método aí de interpolação de dados, né? Que é justamente pegar essas regiões que não têm dados e tentar fazer uma interpolação via proximidade, que é o que a gente fez aqui com essa metodologia do Reis, né? Que ele desenvolveu uma ideia de fazer as AM6 e interpolar os dados. Como é que você faz essa interpolação? Você pega o predito, né? O valor, você tenta prever ou tenta estimar qual foi como é que aquela variável se comportou naquela região, né, dado ao comportamento dos dados que você tem ao entorno. Então, por exemplo, tem lá um município que não tem uma estação climática, mas, sei lá, tinha 4 ou 5 ao entorno dele que existiam. Então, a gente pega esses dados e vai atribuindo pesos, que é calculado pela distância, quanto mais próximo, maior é a chance de ter se replicado, em média, aquela condição do clima, né, em termos de temperatura, umidade e precipitação, e quanto mais distante, menos. Então, a gente foi interpolando. Então, a gente fez um cruzamento de várias estações climáticas que existiam na região do município do Rio Grande do Norte, inclusive de fora do Rio Grande do Norte, por exemplo, municípios que estavam mais próximos do Ceará, a gente pegou dados das estações da fronteira do Ceará, da Paraíba, a gente pegou dados da Paraíba também, para fazer essa interpolação, que é basicamente você fazer um cruzamento de dados e tentar criar um valor predito para esses municípios que não tinham esses dados. A partir daí, a gente transformou 10 variáveis de 1970 para cá, que eram 10 AM6, em 167. Então, a gente tem 167 observações ao longo do tempo, de 74 a 2015. Tá? Então, a gente conseguiu, a partir desse método, né? Então, fazendo isso. Aonde a gente pegou os dados, né? Os dados de clima foi no INEMET, é fácil de pegar, você entra lá no site do INEMET, você seleciona o estado, ele vai dizer quais estações que tem, clica na estação e vai estar lá todas as informações, precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura média, dia sem chuva, que mais? Evapotranspiração, uma série de dados que você tem como baixar isso do Brasil inteiro, né? Tem também o da ANA, que é da Agência Nacional de Águas, que é um pouco mais completo, mas ele não tem tanto para trás, tem um pouco mais recente. Então, eu preferi pegar o IDNEMET para pegar esse tempo um pouco mais para trás, né? Os dados agropecuários a gente pegou do IBGE, basicamente produção agrícola municipal, da PAN, né? Você pegou lá, eu peguei dados de produção de castanha de caju, melão, milho, feijão, as principais culturas do Rio Grande do Norte, eu elenquei aquelas que são mais produzidas, né? Milho, feijão, mandioca, aí melão e castanha, são as 5 mais produzidas no Rio Grande do Norte. Peguei esse, e na produção animal também as 5 maiores produções. Então, fui lá na produção pecuária municipal, também no IBGE, e peguei lá bovino, ovino, caprino, leite e mel de abelha. Né? Aqui são, para construir os clusters climáticos, né? Eu peguei essas variáveis aqui, né? Média anual da temperatura média, média anual da temperatura máxima, média anual da temperatura mínima, média anual da umidade relativa do ar, precipitação total anual em milímetros, dias sem chuvas, média da evaporação de piche, que é uma variável que permite você saber o quanto que uma superfície tem de evaporada a partir de determinada temperatura. Né? Que você tem, não é evapotranspiração, porque a evapotranspiração é uma coisa mais complexa e precisava de uma mensuração mais precisa. Mas basicamente você consegue calcular o quanto da superfície molhada ela evapora, em quanto tempo ela evapora. Então, você tem uma ideia de, justamente, intensidade de calor emanado sobre uma superfície que permite você saber a quantidade de evaporação. Né? Então, pegamos essas AM6, né? Pegamos essas variáveis de 74 e 2015, né? Calculamos via interpolação de dados para todos os municípios, tendo os dados climáticos de todos os municípios, os estimados via interpolação e os que a gente conseguiu captar nas variáveis, a gente pegou e, ao longo de cada ano, e fez assim, ó, em média, como cada clima se comportou. E aí tentou fazer uma clusterização. Ó, aconteceram tantos clusters de clima nesse ano. No ano 2 esse, no ano 3 esse, no ano 4 esse. Quando a gente clusterizou ao longo do tempo, a gente percebeu que existia ao longo do tempo 5 grandes climas, ou grandes
clusters climáticos, 5 clusters climáticos, né? Do menos pior ao pior, que aconteceu ao longo do tempo. Tá? A gente estimou os clusters via Camis, né? Que dá o Camis deu um ajuste melhor do que com o hierárquico. O hierárquico, os clusters não ficavam tão bem ordenados. Por exemplo, o pior era classificado e depois vinha um melhor no meio. Com o Camis a gente conseguiu clusterizar melhor e foi o que mais se adaptou quando a gente pegou as variáveis climáticas. Tá? E depois, com esses clusters climáticos, a terceira parte foi fazer o painel. Né? Pegava o painel e colocava esses clusters climáticos, né? O cluster 1, 2, 3, 4 e 5, para ver o impacto que cada cluster tinha na produção agrícola. Né? Então, o painel que a gente utilizou é esse. Então, a gente utilizou em forma de logaritmo natural para ver justamente a variação, o impacto marginal que tinham do clima, do cluster climático na produção. Né? Os regressores de interesse eram justamente os clusters climáticos, mais a população rural, que é uma variável importante para você ver também o impacto na produção agrícola. A gente calculou a heterogeneidade temporal com a variável dummy, né, para ver, porque como era um período muito grande, você tem mudanças estruturais que poderiam fugir do controle do painel, então a gente colocou essa dummy de controle de heterogeneidade temporal para ano, né, então foi tentando quebrar isso aí. E também utilizou modelos de efeitos fixos para controlar essas diferenças não observáveis entre os próprios municípios. Vamos lá, né? Então, o que a gente fez foi calcular esse painel aí. Então, fizemos 10 regressões, porque a gente fez um painel para cada produto, né? Para ver justamente o impacto dos clusters climáticos, né? Na produção. Deixa eu ver aqui, cadê? Beleza, alguns resultados. Então, pronto, isso aqui foi a metodologia, né? Então, a gente fez 3 procedimentos, captou as variáveis, né? Fez essa interpolação para ter a medida climática para todos os municípios, não apenas para aqueles que tinham as estações climáticas, né? Utilizou essa técnica de interpolação. Calculou os clusters, né? Para ver se esses clusters climáticos que ocorrem ao longo do tempo. E depois utilizou o painel. Então, vamos lá para alguns resultados, que é a parte mais interessante que eu acho que eu queria mostrar para vocês, que é algumas coisas que a gente começa a perceber sobre o Rio Grande do Norte especificamente, mas que pode ser extrapolado para o Nordeste. O primeiro ponto é uma série de desconstrução de alguns mitos, né? Você conversa com algumas pessoas, quando a gente está em debate em economia agrícola, normalmente ocorre isso quando se está se debatendo produção agrícola no Nordeste, é que, não, porque agora, hoje está chovendo bem menos, né? E você tem as secas ocorrendo de maneira mais constante, elas são mais intensas e tudo mais, porque as chuvas são menores, tem um El Niño o tempo todo, não tem se chovido como se chovia antigamente, né? Bastante saudosista, né? Normalmente nós somos bastante saudosistas sobre que antigamente sempre foi muito melhor do que a atual. Mas os dados mostram, quando a gente calculou, pegou lá os indicadores de pluviometria, né? E tentou calcular umas tendências monotônicas, né? Utilizou a técnica do Mann-Kendall, né? Para ver se existe uma tendência mesmo monotônica, e não apenas oscilações normais, que é justamente do clima, que é um clima semiárido, né? Que já tem essas oscilações, e ver se de fato, antigamente, tem chovido menos do que antigamente. E o que a gente achou é que não era significativo, isso não se averigua. Ou seja, essa área branca aqui é que o teste do tal lá não mostrou nível de significância que dissesse que está diminuindo a quantidade de chuvas. Pelo contrário, nessa região aqui mais do litoral sul do Rio Grande do Norte, há uma tendência de aumento de pluviometria. Né? Tem chovido mais do que se chovia antigamente. Então, há uma tendência de estar se chovendo mais. Então, primeiro ponto, já se tem uma quebra de mito aí. Ó, a região mais castigada, que é a parte semiárida, que pega aqui a parte do sertão central e o alto oeste, essa daí não se alterou profundamente nos últimos 40 anos, né? De 70 a 2015, a chuva ela não tem uma tendência de queda, né? Ela oscila, claro, porque é um clima seco e semiárido, que tem esses eventos de seca, mas não de forma tendenciosa. Né? E pelo contrário, tem chovido muito mais na região do litoral, o que mostra que a distribuição ela está cada vez mais desigual, né? E aí isso já dá um alerta para políticas públicas. Olha, se eu tenho distribuições diferentes de volumes de água, né? Isso me diz como é que eu posso fazer essa redistribuição, né? Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto é justamente essa distribuição de precipitação dos municípios de 70 a 2015. O que a gente tem percebido, né, a partir desse gráfico é, de novo, não há tendência clara, né, uma oscilação muito grande, mas o que se percebe é que os eventos extremos estão ficando mais próximos, né? Você tem aqui entre 70 e 80, esses vales eram muito mais distantes e eles vão se aproximando, né? Então, há a tendência de que esses eventos eles vão acontecendo com mais frequência do que acontecia antigamente, ou seja, o espaçamento ele vai ficando menor, né? Continua acontecendo, existe períodos de alta pluviometria, de baixa pluviometria, mas os espaços estão ficando cada vez menores, né? Então, significa que esses eventos extremos estão ocorrendo com mais frequência. Anos com muita chuva, esse ano, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, está sendo bem atípico, tem chovido muito, né? Barragem já enchendo, Pó dos Ferros, em outros locais, né? Tem um ano de muita chuva, né? E daqui a pouco você não vai ter uma constância de chuvas, de eventos como esse, vem um evento de seca que estão ficando cada vez mais próximos, né? O que a gente conseguiu verificar é que, em média, as temperaturas estão subindo. Isso é averiguável, né? Que você tem a temperatura, não só a média, mas a mínima e a máxima estão aumentando o patamar, né? Esse gráfico aqui embaixo, a temperatura mínima, ela tem sido muito maior ao longo do tempo, ou seja, há uma tendência aqui, né, de aumento da temperatura verificável nos últimos anos no Rio Grande do Norte. E aí o balanço hídrico é o que vai chamar mais atenção. Se está chovendo a mesma coisa, mas a temperatura está aumentando, significa agora que o balanço hídrico está ficando mais problemático, significa que a evaporação está sendo muito mais intensa. Então, mesmo que chova a mesma quantidade antigamente, a percepção de seca é mais rápida. Então, por isso que as pessoas pensam, pô, a seca está chovendo menos. Não, chovendo a mesma coisa, mas a seca ela acontece muito mais rápido, porque a quantidade de água acumulada passa a ser cada vez menos suficiente devido ao aumento da temperatura. Então, com esses box plot aqui, a gente percebe que as caudas, né, os whiskers, né, estão aumentando e ficando cada vez mais espaçados, né? Então, está aumentando cada vez mais. E o que é engraçado é que tem diminuído o outlier, né? Está sendo uma coisa mais generalizada. Você quase não tem mais outlier e o que está acontecendo mesmo é o espaçamento desses percentis aí, dos percentis nos whiskerzinhos, né? Que a gente tem percebido aí, principalmente nos anos 2000, né? A tendência de aumentar. E aí, quando a gente calculou a tendência de Mankendall para o balanço hídrico, aí sim ficou claro. Ficou claro que algumas regiões a seca, o balanço hídrico tem ficado cada vez pior. Há uma tendência de piora na sensação de seca, né? Não a seca hidrológica de falta d'água, mas a sensação de seca por fatores climáticos, né? Você pega aqui a região do Alto Oeste, ela está muito ruim, né? O balanço hídrico dela tem piorado consideravelmente, bem como aqui na região do Seridó Oriental, né? Enquanto que na região aqui do Litoral Sul tem melhorado, ou seja, chovendo menos e a temperatura tem colaborado para não aumentar o balanço hídrico. Então, de cara, né, não é que tem chovido menos, mas aí sim, é uma das primeiras coisas que a gente consegue já comprovar como as mudanças climáticas estão impactando na estrutura das secas do Rio Grande do Norte. A percepção de seca em algumas regiões está acontecendo muito mais rápida devido a essa piora no balanço hídrico. Você tem aqui nessas regiões a necessidade de muito mais chuva do que antigamente para superar esse aumento da temperatura. E aí a gente pegou essas variáveis aqui, temperatura máxima, mínima, média, umidade, precipitação, evaporação, e calculou os clusters. A gente chegou a esses 5 clusters com essas características, né? Do melhor ao pior, né? O melhor, esse aqui é o cluster 1, seria o melhor cluster. Na verdade, o 1 e o 2 são muito próximos, né? Com algumas poucas diferenças, basicamente só na precipitação, que a diferença é grande. Mas eles são muito próximos, né, um com o outro. O cluster 3, um intermediário, o 4 e o 5 também são muito próximos, sendo que o 5 ele é um pouco pior, devido à quantidade de dias sem chuva. Ou seja, tem quase 306 dias sem chuva. Isso para a produção agrícola é muito ruim, porque não importa só chover. Se chover todo de uma vez é horrível quem faz agricultura de sequeiro, porque você tem que, a chuva ela tem que ocorrer durante um período para que a terra esteja sempre molhada. Se chove os 800 milímetros no dia só, não adianta de nada, porque você tem, na agricultura de sequeiro, você precisa de chuvas constantes para ir molhando o solo para que a planta vá se desenvolvendo, né? Então, para algumas culturas que utilizam a agricultura de sequeiro, no Rio Grande do Norte, como milho e feijão, isso vai ter um impacto considerável, né? Aqui a gente fez uma análise dos clusters, né? A moda, o quanto que esses clusters mais ocorrem, e aí de novo fica claro que algumas regiões estão com muito problema, né?
Por exemplo, os clusters 4 e 5, eles ocorrem com muita frequência em metade da região do Rio Grande do Norte. Aqui do Sertão Central para o Alto Oeste, a ocorrência dos piores clusters é a moda, ou seja, o que mais se repetiu ao longo dos últimos 40 anos. Né? Enquanto que na região do Litoral Sul, o clima 2 e 1 aconteceu com mais frequência. Né? Aqui o número de clusters climáticos por ano, de acordo com os municípios, né? Tem alguns anos aqui, né? Esse vermelhinho aqui, que acontece, que é justamente a quantidade de municípios que teve clusters, né? Percebe que aqui em 93 o cluster médio foi o que mais prevaleceu. Aqui em 81 o cluster pior foi o que mais prevaleceu, né? Mostrando aí que em determinados anos a seca é tão violenta que atinge quase que a totalidade dos municípios. Provavelmente aqui em 81 vai escapar apenas as regiões do litoral. Né? E aqui as estimações do painel. Então, quando a gente pegou esses clusters, a gente foi estimar o impacto que isso tem na produção agrícola. Então, primeiro pegou as produções animal, pegou a produção bovina, que é o quantitativo de animais bovino, o quantitativo de caprinos, de ovino, e a produção de leite e de mel. Né? Então, a gente separou bovinos de produção de leite de carne, né? Para ver o impacto que cada um tem. Quando a gente estimou os clusters, né, a gente botou lá o cluster 2, 3, 4 e 5, porque aí você tem uma comparação com o 1, que seria o melhor. Né? A gente tem os resultados, aí tem o da população, que era uma variável de controle, para tirar o impacto que o crescimento da população pode ter na produção agrícola. Né? E percebe-se, por exemplo, que os piores clusters, né, o cluster 5, né, ele tem um impacto muito forte, né, na produção bovina, né, a queda muito grande, né, redução bastante significativa, mas no leite ela é brutal, uma queda aí de cerca de 70% na produção de leite. Se o clima 5 ocorrer, se o cluster 5 ocorrer, há uma queda de quase 70%. Né? Aqui esse 0,82 tem que tirar o hepterianozinho lá, que eu até esqueci de anotar aqui, mas dá cerca de 70% da queda da produção de leite se ocorreu o cluster 5 em um determinado ano. De mel também, né? A queda é em torno de 30% da produção de mel se o cluster 5 ocorrer. Já os ovinos, né? A queda é bem menor, né? A queda é bem menor e nos caprinos menor ainda, né? O que mostra que uma política pública ou talvez uma tentativa de você aumentar a resiliência do produtor pecuário, né? A tendência seria você migrar para esses animais de pequeno porte, que eles são mais resilientes a clima seco, que é o caprino principalmente. Ele enfrenta certa resistência do produtor porque os produtores têm uma percepção que esses caprinos eles têm um maior custo. Porque como você tem que criar em uma quantidade um pouco maior do que a de bovino, né, a ideia de que mais bicho gera mais custo, e eles têm uma ideia também que o caprino ele demanda mais alimentação, porque a vaca, por ser ruminante, né, come uma vez depois fica meio que ruminando, né, e os caprinos eles trabalham, eles comem, eles têm uma percepção de comer mais, né, menos, né. Então há uma certa preconceito que eu já vi em alguns trabalhos, o pessoal falando sobre isso, a tendência de fazer essa troca. Mas do ponto de vista adaptativo e de resiliência, essas culturas, né, produção animal, né, caprino e ovino, são as que sofrem menos quando ocorrem eventos extremos. E na produção agrícola, o cenário é muito mais crítico, né? O cluster 5 é significativo para todas as produções que a gente testou, que foi algodão, feijão, mandioca, milho, melão e castanha, né? E, por exemplo, produções que são os dois maiores produtos em termos de quantidade, que é o feijão e o milho, a queda é muito grande. Né? No feijão beira ali os 90%. Né? O cluster 5 ocorrendo, a queda é de 90%. E no milho também gira em torno de 97% a queda. Você tem uma queda muito brusca. Pelo que eu falei, né? A agricultura de sequeira depende muito, não só da quantidade de chuva, mas também da frequência de chuva. A chuva tem que correr no período certo. Se chove um dia, mas passa 3 semanas sem chover, o agricultor perde a produção. Não é? Então, essas culturas elas sofrem muito, elas são pouco resilientes, dada a estrutura produtiva que a gente tem hoje. Né? Agora, uma coisa que chama atenção, por exemplo, melão, nada deu significativo, né? Ou pouquíssimo significativo, inclusive no cluster 4 deu um pouco significativo, mas positivo. Né?
que é que ocorre no melão, né? O melão, no Rio Grande do Norte, é uma agricultura, é uma produção irrigada, né? Então, a seca para o produtor de melão é bom. Você conversa com o produtor de melão, ele pede para não chover. Aqui, ele pede para chover nas recargas de água dos lençóis freáticos, que aí eles puxam a água do subsolo. Se chove muito, os custos de produção, se chove pouco, os custos de produção aumentam, porque o lençol freático ele desce, você tem que ter um custo maior de energia para puxar a água. Mas se chove lá na cabeceira de recarga, né, para eles é ótimo que não chova, porque o melão ele é irrigado, então eu consigo controlar o microclima dele, eu consigo dar água na quantidade que ele precisa, quando ele precisa, inclusive controlando as propriedades do próprio produto. Se vai ser mais doce, mais amargo, se ele vai se produzir mais rapidamente, mais devagar. Então, eu consigo quase que fazer uma produção coordenada. Então, do ponto de vista da produção de frutas, né, não só do melão, mas se você for lá para a região de Petrolina, uva e mangas, o pessoal diz a mesma coisa. Não chove aqui, chove lá em Minas Gerais para recarregar o São Francisco, porque você consegue controlar. Então, as estruturas, né, produtivas, elas têm um impacto determinante na resiliência, né? Então, a agricultura familiar de sequeiro, né, baseada no milho e no feijão, essa é nada resiliente, né? Então, devido a uma série de deficiências estruturais e também das suas características, enquanto que a do melão, devido à irrigação e também sua estrutura de produção de alta intensiva em capital e moderna, né? Você consegue ter controle da produção, consegue ser bem mais resiliente a mudanças no clima, até certo ponto também, né? Se também parar de chover total, eles pedem que tem um aumento de custo, que aqui o nosso modelo não está captando custo, está captando produção, provavelmente ele tem impacto no custo de produção, tá? Então, esse é o retrato, né? Partindo para as considerações finais, né? Então, o que é que acontece, né? O que é que se observa esse cenário de mudanças climáticas na trajetória do Rio Grande do Norte, né? Nas secas, né? O que se percebe é que tem um aumento das temperaturas, as chuvas elas não têm uma tendência de alteração significativa nas regiões mais secas, né? Mas esse aumento de temperatura leva a uma piora do balanço hídrico e agrava a sensação de seca, né? Não a seca hidrológica, como eu já falei, mas a sensação de seca por falta, pelo rápido consumo de água, como diz o professor João Matos, né? Diz que o sol bebe metade da água da gente, porque ela fica exposta. Nossa estrutura de armazenamento de água é baseada em açudes, barragens, que deixa o volume de água exposto à evaporação. Então, rapidamente, a gente tem uma perda muito significativa de água evaporada. Né? Então, a seca ela acontece muito mais rápido. Então, é importante se repensar a política hídrica, né? E aí é um desafio brutal. Na Austrália, eles conseguiram fazer represas subterrâneas. Aqui tem uma dificuldade, que é o tipo de solo. Então, solo cristalino, uma rocha muito forte para ser perfurada. Então, tem que se repensar a política hídrica. Não adianta mais política de açudagem, como se fazia o Denox no início do século XIX, século XX. 1902, 1903, que era combate à seca, era basicamente com açudagem. Não dá mais. As mudanças climáticas impõem um novo desafio à política hídrica, né? Você tem que não só acumular água, mas agora armazenar melhor a água, né? E distribuir melhor a água. Pegar essas regiões que chove mais e tentar fazer essa redistribuição. A produção agropecuária enfrenta sérios problemas, né? Devido a ser concentrada em produtos de baixa resiliência. O curioso do Rio Grande do Norte é que os produtos mais afetados são aqueles que são mais produzidos pelo agricultor familiar. Leite, né? Milho e feijão. Então, a agricultura do Rio Grande do Norte, a agropecuária do Rio Grande do Norte, está estagnada numa encruzilhada dramática. Né? Os principais produtos da agricultura familiar, né? Se você pegar o censo de 2017, a maioria dos estabelecimentos estão concentrados nesses três produtos, leite, milho, feijão e mandioca, né? São os que mais sofrem, ou seja, são os menos resilientes, né? E aí escancaram uma série de deficiências que a nossa estrutura produtiva apresenta, né? Baixo índice de assistência técnica, que faz com que os agricultores não adotem culturas resilientes, né? Baixo crédito para adotar melhorias de infraestrutura, baixo nível de escolaridade do meio rural, que faz com que também estejam muito dispersos, pouco organizados, baixo capital social. Tudo isso escancara nessa nova realidade que, pelo que a gente tem percebido aqui, o que o trabalho pode mostrar é que se esses eventos climáticos, como estão de fato sendo cada vez mais curtos, há uma tendência de cada vez mais esses produtores estarem em situações mais dramáticas, né?
e se não a rede de proteção social criada aí nos últimos anos, né, a gente teria visto um combinado fatal, né? Nos anos 70 houve um combinado de crise econômica, né, crise da economia brasileira ali da dívida, né, final dos anos 70, com seca, e que resultou em migrações em massa e saques e tudo mais. E em 2015, 2016, a gente viu a mesma coisa. Crise econômica, seca extrema, mas aí o sistema de proteção social conseguiu segurar, né? Eu falo isso aí da BPC, Previdência, Bolsa Família, mas isso é insuficiente. Foi isso insuficiente, né? Que é justamente para adotar mudanças radicais na estrutura produtiva. Acho que por aqui eu encerro e agora a gente já pode abrir para as questões. Aí, obrigado, Yuri e Andrei, mais uma vez pelo convite. Valeu, Thales. Já tenho pergunta aqui para fazer. Obrigado aí pela apresentação. Eu tenho algumas também perguntas. Certo. Eu entrei nesse mundo de estudo de clima também. Minha pegada é um pouco diferente da sua. Eu estudo pegada mais de modelo macro e tal, não sei o que lá, mas assim, tem um pouco de meio ambiente na história. É mais política ambiental, mas assim, tem muita coisa interessante. A sua abertura de discussão inicial foi bem enriquecedora, muita coisa que a gente conversa próximo aí. Mas depois a gente tem que bater um papo sobre essas coisas. Mas bom, vamos abrir para as perguntas. Vamos lá. E eu tenho... Depois eu faço as minhas no final. Primeiro que quer perguntar é a Abel. A Abel já pediu a palavra há algum tempo. Então deixa eu abrir o microfone para ele. E aí depois a gente abre para outras perguntas. Oi, Abel. Estão me ouvindo? Oh, maravilha. Ouvindo, Abelzinho. Na rede é mais fácil. Caba chato da porra aqui, ó, enchendo o saco. Eu quero parabenizar mais uma vez o Yuri e o Andrei pela excelente iniciativa. Cada dia que eu participo do seminário, eu fico mais feliz pelo nível de organização que vocês conseguiram fazer, pelos temas que vocês conseguiram abordar e por vocês mostrarem uma perspectiva de que a gente pode fazer um grande evento, uma série de grandes eventos, tendo um custo relativamente, uma situação crítica como a nossa, reduzido. É uma fonte de inspiração que, sem dúvida, é um modelo que a gente pode copiar, sem nenhuma dúvida, que será um sucesso. Isso eu não tenho dúvida, por isso eu parabenizo vocês aí pela iniciativa. Bom, Thales, excelente apresentação, parabéns para você, para o Miyamoto, para o Gori. Não era para ser menos, 3 grandes feras do estudo sobre as mudanças climáticas, vocês são referência no Brasil, vocês têm levantado esse debate aqui sobre o impacto de mudança climática sobre a agricultura já há algum tempo. Miyamoto, você, o Gori, têm feito excelentes trabalhos. E eu achei extremamente interessante. Talvez eu tenha perdido, Thales, eu tenho uma pergunta, mais ou menos, e tenho uma encheção de saco sobre uma outra questão que vai além do que foi apresentado. Mas tudo bem. A primeira questão, Thales, é que eu queria saber se vocês utilizaram como uma variável que, na verdade, é exógena. Eu não vi, perdi uma parte da apresentação, desculpa, que é bastante exógena, que seria a qualificação profissional da força de trabalho que atua nas áreas rurais. Que, apesar de ter efeito da mudança climática, eu acredito que a qualificação do capital humano pode reduzir os efeitos sobre a produtividade. Uma força de trabalho mais produtiva, ocupada nessas atividades, pode desenvolver, através de pesquisa, extensão, trabalhos que possam melhorar a questão da produtividade, mesmo em situações de climas um pouco mais adversos, quando ocorrem esses extremos. Eu não sei, essa é a minha primeira questão, desculpa, eu cheguei um pouco atrasado. Eu não sei se vocês colocaram como controle, Thales, essa questão de, tipo, aqui, na verdade, é bem exógeno mesmo para o modelo de vocês e que pode até ser acrescentado, não sei, ou já foi, essa questão do aumento, tipo, o percentual de pessoas ocupadas na agropecuária com ensino superior completo, por exemplo, enfim, nas suas áreas, nas respectivas áreas, cursos de agronomia, sei lá, uma coisa bem específica. Eu acredito, eu tenho lido 2 trabalhos para a Índia, que eu vejo que a qualificação profissional
ela tende a reduzir o efeito drástico da mudança climática sobre a produtividade, porque novas alternativas de produção vão surgindo no meio rural. Talvez seja uma viagem minha aqui, mas sei lá, é uma forma de pensar essa perspectiva. E a outra questão, Thales, que não quer calar, o cara sempre quer puxar para o lado que o cara estuda, eu não conheço nenhum trabalho no país, eu acredito que vocês devem ser as pessoas pioneiras em avançar nessa perspectiva, de ver o impacto da mudança climática sobre o êxodo rural, o que isso pode causar, a migração rural-urbano. Eu não conheço nenhum trabalho aqui no Brasil que tenha abordado essa questão, mudança climática, e vocês têm uma base de dados montada aí que ela é perfeita, entendeu? Para vocês analisarem isso, vocês só precisam ver se a cada ano de seca a gente tem uma perspectiva de êxodo mais elevada, talvez por nível micro de município, as PNADs não respondam, mas pega usando o censitário e consegue ver isso de uma forma melhor. Entendeu? Eu não conheço nenhum trabalho sobre essa perspectiva, eu acredito que vocês podem dar uma boa contribuição também nessa outra viés de discussão, que é a migração como um fenômeno rural-urbano, como um fenômeno oriundo de mudança de eventos climáticos extremos e puxar pela questão da seca. É isso aí, meu amigo. Obrigado aí pela atenção. Valeu, Yuri. Obrigado pelo espaço. Valeu, Andrei. Já responde ou coleta mais aí? Não. Responde. Depois a gente abre para outra. Obrigado, Abel. Valeu, Abel. Prazer revê-lo. Fazia tempo que eu não te via. Acho que a última vez que eu vi foi quando eu fui qualificar na Unicamp, né? Prazer revê-lo, né? Tanta coisa que a gente fez já no mestrado, né? E depois se encontrou rapidamente na Unicamp. Além de ser um grande amigo, né? Também um grande pesquisador, né? Que sempre eu estou licitando aqui como um exemplo de produtividade no meio acadêmico. Bom, Abel, duas coisas que você colocou muito importante. Qualificação profissional. De fato, ela vai ter um impacto muito forte. Eu digo isso por experiência de um caso que eu vou citar, né? Mas sobre o modelo em questão, ela está controlada, porque a gente não tinha uma variável que conseguisse captar isso, né? Como é que ia achar uma variável que você colocasse dentro do painel de 70 a 2015 para pegar isso, né? Para município, para NC ainda mais, né? Era difícil de achar. Então, o que é que a gente fez? Isso está dentro da mudança estrutural, que com certeza a qualificação aumentou ao longo do tempo. Quando a gente criou a DAME de mudança estrutural, a gente incorporou isso. E quando a gente criou o modelo de efeito fixo, a gente meio que colocou isso dentro dos municípios, aqueles que têm maior qualificação e menor qualificação, a gente meio que controlou isso. Por exemplo, pegar a região do Siridó, que você conhece, né? O nível de qualificação é muito mais alto que a região do Alto Oeste. Então, isso ia dar um impacto muito grande e podia comprometer o modelo. Então, a gente tentou controlar dessas duas maneiras, né? Eu não gosto muito de utilizar efeito fixo, porque você controla tanta coisa que parece que você está fazendo com que o modelo ele siga o caminho que você quer, né? Eu fico com o coração apertado, né? Você está controlando quase tudo, está deixando pouca coisa variar. Mas, dadas as limitações metodológicas, né, que a gente tinha de encontrar variáveis para essa coisa, né, e tentar utilizar, a gente utilizou essa saída. E a outra coisa que a gente queria ver, vamos ver só o que o clima responde, o que é só do clima. E aí deixa o resto no fator de erro, né? O que a gente está querendo saber é o que medida o clima vai impactar nessa produção. Então, esse foi o ponto que a gente achou da qualificação. Mas você tem razão, a qualificação profissional tem impacto brutal, inclusive no aumento da resiliência. Eu tive não com o Gório me mandou para ir lá, não sei se você conheceu aquele projeto de pintadas que ele coordenava, lá na Bahia, que era sobre um pessoal que fazia modelos de agroclimáticos adaptativos. Eu fui para lá, fiquei uma semana lá, num trabalho que a gente estava fazendo, e era impressionante o quanto que a assistência técnica tinha um papel fundamental no resultado produtivo. Você tinha duas unidades de produção de leite. Um cara que utilizava a assistência técnica dessa ONG, e aqui não havia. O cara que utilizava a assistência técnica estava com a produtividade 3 vezes maior, mesmo em seca, que o cara conseguia adotar certas estratégias que o outro não tinha conhecimento. Coisa simples, por exemplo. De manhã, não solta o gado, porque leite é energia. Ia lá o veterinário dizia, se você soltar o gado de manhã, está muito quente, o gado anda muito, se cansa, quando você vai tirar o leite, a energia dele cai, então você tira 5 litros por vaca. Se você deixar ele preso e soltar durante a noite, você consegue dobrar isso, 10. Coisa simples, mas que assistência técnica. Então, a qualificação vai ter um impacto fundamental. Se a gente tivesse dados, talvez aí tenha que utilizar, sei lá,
PNAD para alguns anos, e aí você tira a base toda e usa só anos que tem a resposta da PNAD ou do censo mesmo para pegar isso aí. Quanto à migração, era um trabalho que, quando eu fiz esse, eu tinha isso na minha cabeça o tempo todo. Por quê? O Rio Grande do Norte é o estado que tem menos população nas zonas rurais. E isso me chamava muita atenção. E eu queria ver em que medida as secas, né, tinham impacto nisso. Né? Mas, como você retratou, tem essas dificuldades de você ter dado para município, a PNAD não tem, talvez tenha que usar os anos censitários, né? Teria que ver como eu ia fazer isso. E como eu falei para a Yuri, não é muito o meu tema, né? Eu entrei de atrevido aqui na parte de mudança climática, minha área sempre foi comércio interno agrícola, né? Comércio de cadeias globais de agricultura. E isso aí é um tema que é mais meu hobby, que eu faço quando eu estou meio cansado de mexer com os dados de comércio internacional, eu mexo um pouco com isso, porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Mas era uma coisa que eu tentava fazer lá com o Miyamoto, né? Bruno, vamos fazer, tá? A gente até falava, vamos chamar o Abel conhece bem imigração, vamos ver como é que a gente faz e tal, não sei o quê. Mas eu conheço um trabalho, não li, mas eu vi o pessoal da demografia aqui da UFRN uma vez naquelas notícias que mandam no e-mail, dizendo que o pessoal da demografia tinha mensurado o impacto das secas na agricultura, na migração. Né? Eu não cheguei a ler, eu vi que esse trabalho saiu, ia ser publicado, eu vi sendo chamado, não baixei, não cheguei a ler, mas eu conheço esse particular, mas está certo, tem poucos, tem muito pouco trabalho sobre agricultura e sobre migração no Nordeste. Respondido, Abel? Sim, com certeza. Valeu. Obrigado aí pelos esclarecimentos, 100%, viu? Beleza, valeu, Abel. Obrigado aí pela participação de novo. Valeu, meu amigo. O da vez agora, Vinícius. Vinícius tem uma pergunta. Hoje vai dar a galera da UFRN em peso perguntando. Olha aí, ó. Se prepara. Boa! Peraí, deixa eu abrir aqui para Vinícius. Oi, Vinícius. Fala, Yuri, beleza? Tranquilo? Microfone aberto. Vou parabenizar aí vocês novamente, Yuri e Andrei, pela iniciativa. Mandar um abraço aí para o meu amigo Thales. Né? Saudades aí de vocês, o professor João Matos também. Grandes parceiros do estudo sobre o rural do Rio Grande do Norte. Deu até inveja essa rede aí de Abel, né? Cara, é o seguinte, eu vou tentar sistematizar aqui para você meus apontamentos. Eu fiz uma série de questões aqui, vou tentar organizar para a gente conversar um pouquinho. Certo. A primeira coisa que... bom, parabéns, né, pelo trabalho. Realmente é uma coisa que eu nunca tinha visto você trabalhar muito, né? A gente trabalhou de perto. E aí eu vejo você em outras áreas. Realmente ficou bem legal o trabalho. Então, a primeira questão que eu faço é o seguinte. Você me falou você falou no início da apresentação que teve um probleminha com a questão, algumas considerações na hora da submissão da revista para mudar um pouco a revisão da literatura. Né? Uhum. E aí eu me lembrei aqui rapidamente de alguns clássicos assim que trabalham com a questão climática, as particularidades da agricultura, como o próprio Graziano, né, o Delgado. Uhum. E também, eu lembrei até do Ademar Ribeiro. Eu acho que, salvo engano, ele é da Unicamp também. Isso. Ele tem uns trabalhos com Caixeta lá da UFO. Só para ficar rapidamente da literatura nacional, né? Então, não sei se até que ponto pode contribuir com o seu trabalho, mas me parecem autores importantes nessa temática. E aí, a segunda questão que eu pensei também é se a análise poderia ter sido feita pelo recorte territorial do MDA. Porque quando você fala do Alto Oeste, me veio a dúvida se você está... Qual o tipo do recorte que você está utilizando? Se é aquele do IBGE, se é o do MDA, enfim. E aí, o Alto Oeste me parece que pega também a região do Açu-Mossoró ali, né? Então, eu fiquei com essa dúvida. E em termos de resultados, me chamou muita atenção o próprio Alto Oeste, e aí utilizando o recorte do MDA, aqueles 30 municípios, com os municípios serranos, né? Pau dos Ferros é o município sede, mas aí você tem Porto Alegre, você tem Martins, enfim, todos aqueles municípios lá. E aí o Alto Oeste foi um dos territórios que eu analisei na minha tese. Então, eu viajei aquela região toda e realmente deu para... Os meus achados corroboram muito com o seu objeto de estudo, né? Uhum. Em especial porque é um território que apresenta as piores condições econômicas entre os territórios induzidos pelo MDA. E aí me chamou a atenção que duas das atividades que você colocou aí nos seus resultados, a
a agricultura de sequeiro e a bovinicultura são duas das principais atividades ideias guias, para lembrar aí o Abramovay, né? Aquela cadeia produtiva que capaz de criar um espaço de concertação social no território. São duas das atividades que mais dão a cara ao território. Isso aí eu pude ver de perto e a partir das entrevistas também com os atores, né? E são duas das atividades que se prejudicam bastante com essa questão climática, né? Então, dificulta o próprio desenvolvimento do território. E aí, ainda nessa questão territorial, porque aí engloba o que eu estudei na minha tese, né? Você fala do melão e é justamente o território que utiliza, talvez, as principais inovações para dirimir as questões climáticas, né? Então, eu achei interessante essa... Você também trabalhou com o território Açu-Mossoró, acho que pode até comentar um pouquinho sobre essas questões. Mas me parece, além de tudo, são várias questões, eu falei para você, mas além de tudo, me chama a atenção que o trabalho tem uma clara implicação política, né? E aí eu chamo a atenção para o atual projeto RN Sustentável, que tem um enfoque multissetorial, territorial, tem uma pegada ambiental muito forte, você tem projetos socioambientais, como a linha de definição de ações do projeto, você tem questões de desertificação, e fica muito aquela questão, muito aquela dúvida, até que ponto efetivamente e aí pode ser até pesquisas futuras, até que ponto o projeto da RN Sustentável vai conseguir tentar reduzir essa questão climática no Rio Grande do Norte, com essas ações. Fazendo um paralelo, eu orientei uma menina na UERN, a Thaisa, que ela, junto com o professor Joaci, e ela analisou o projeto Segunda Água, enfim, para ver a situação das cisternas em alguns municípios ali do território Açu-Mossoró, sobretudo na região do Vale, né? E aí, o principal resultado que fica do trabalho dela é que, em termos de produtividade da agricultura, o programa tem gerado poucos resultados práticos. É muito mais uma questão de segurança alimentar, uma questão de subsistência, que propriamente aumento da produtividade. Fora um conjunto de cisternas que não estão funcionando, né? E aí que não estão funcionando. E vai muito naquela questão que você fala de repensar a política hídrica. Me veio essas questões. Enfim, foi alguns dos apontamentos que eu tentei sistematizar aqui, tem mais coisas. Sim, e para fechar, eu vi também que vocês estão com um núcleo de política e estudos rurais, né, na UFRN, o professor João Matos. Então, eu queria também que você pudesse falar um pouquinho como é que está a dinâmica lá, das atividades, para quem sabe a gente possa replicar aqui, com um olhar mais para o desenvolvimento rural da Amazônia. Beleza? Era isso aí, valeu, um abraço, saudades aí de você. Pô, valeu, Vinícius, um abraço, né? Vinícius, colega aí de orientador, né? O professor João Matos era nosso orientador, né? Depois nos encontramos em outras vezes, em outras oportunidades, inclusive concorrendo para concurso, né? Fico feliz que o Vinícius tenha entrado aí num departamento até bem familiar, né? Para todos nós, né? Que é de muitos colegas, de bastante competentes, tá? Vamos lá, né? Pô, Vinícius, você foi no ponto-chave. A revisão de literatura que você citou foi o que o revisor mandou a gente citar, porque a nossa literatura, ele falou, vocês revisaram muito a literatura internacional, ficou botando literatura nacional. E aí a gente está no impasse, a gente, que eu digo, eu e o Bruno, né? Se a gente muda a literatura para dar essa visão nacional, o cara me cobrou lá, o revisor, uma penca de trabalho, né? Maia Gomes, Furtado, um monte de gente, né? E aí eu fico olhando assim, para o trabalho e eu acho que ele tem mais uma pegada climática, né, do que de seca. A seca é um pano de fundo, mas a ideia da gente era mesmo trabalhar com mudança climática, como isso afeta o regime de seca e tudo mais, mas a gente não quer trabalhar, a minha ideia, eu pelo menos não queria trabalhar com um conceito de seca pré-existente, né, o que foi formatado. Então eu estou nesse dilema sobre como refazer essa revisão da literatura, se eu cedo ou se eu parto para esse caminho mais de fazer uma revisão da literatura mais geral. Então, que é até o que eu estava fazendo e que depois eu tentei dar uma trabalhada, que é mudanças climáticas em regiões semiáridas no globo, para ver se os resultados daqui são parecidos com os de outras regiões semiáridas, né? Então,
na Ásia, que tem região semiárida, como é que tem sido, na África, como é que tem sido. Eu estou tendendo a caminhar por esse lado, ou seja, sair mais da seca local e ir para a ideia de mudança climática, para ter uma visão um pouco mais ampliada, né? Para não tentar fugir um pouco de algumas armadilhas determinísticas que tem essa análise da seca, principalmente com relação ao desenvolvimento regional do Nordeste, né? De ficar caindo ou ser repetitivo, né? Falar o que todo mundo já falou. A minha ideia era tentar trazer alguma nova contribuição. Então, estou nesse dilema aí, mas você foi no ponto-chave aí, que é um pouco que foi o ponto fraco do trabalho. Sobre os recortes, né? O recorte que a gente fez não foi por região, né? Eu generalizava a região quando eu olhava o gráfico, né? Mas o nosso recorte é unidade mínima, é município, mas mais precisamente a MC, a área comum, a área mínima comum, que é justamente para tentar fazer essa comparação ao longo do tempo. Então, a gente não fez nenhuma regionalização na hora que estava estimando o resultado, apenas na hora que, quando saiu o resultado que a gente colocava no mapa, dá para ver mais ou menos o que é, né? A região, por exemplo, Balanço Hídrico, quando é que está pior? Ali, aquela região da tromba do elefante, que pega ali Alto Oeste, e pega a Mossoró, a Podi, tanto que o mel tem um impacto muito grande no cluster 5, né? E a gente viu nos últimos anos a produtividade de mel caindo devido à seca, diminuir a quantidade de flores, menos abelha, menos mel. Então, eu não utilizei nenhuma regionalização ou um recorte regional. O recorte foi o mínimo, a unidade mínima, né? Município, área mínima comum comparável, né? Sobre a política, de fato, quando o trabalho foi terminando, quando a gente foi fazendo, surgiu algumas questões, né? A migração que o Abel levantou, que era uma coisa que me chama muita atenção devido a essa característica do Rio Grande do Norte ter uma quantidade muito pequena de pessoas no meio rural. E também a questão da política, que você vê novamente a política, as mudanças climáticas trazendo a seca para o século XXI e as pessoas fazendo política do século XIX. Cisterna, barragem, projeto de irrigação baseado em construção de novas barragens, né? Produtividade, produção de produtos que se vê que eles são pouco resilientes, né? Não levando em consideração a resiliência, né? Então, do ponto de vista da política, a ideia de um outro trabalho, talvez a gente deixar isso mais claro, né? Mas focar mesmo no resultado da produção e focar em como as mudanças climáticas estão afetando a estrutura ambiental do Estado e condiciona novas saídas, né? Não velhas saídas. Do ponto de vista do RN sustentável, eu não conheço muito a fundo o programa, né? Mas a experiência que se tem desses programas do Banco Mundial é que ele vai bem enquanto tem dinheiro. Quando o dinheiro acaba, normalmente ele entra em colapso, porque a gente está falando de mudanças estruturais, né? E mudanças estruturais aí não é um programa de 5 anos, né? É mudanças quase que você fazendo uma política geracional, né? Você trabalhar durante 30 anos uma coisa para na outra geração você ter novos tipos de comportamento, né? Os programas do Banco Mundial, a gente teve vários aqui no Nordeste, né? O programa de erradicação da pobreza, né? O PCPR, Programa de Combate à Pobreza Rural. Os caras faziam lá os investimentos, né? Enquanto estava lá o pessoal do Banco Mundial dando assessoria, ia bem. Quando eles saíam, entrava meio que em colapso, né? Então, a gente tem novas políticas, né? E requer também que isso não seja em pontos e espaços ao longo do tempo. Tem uma política que continue, que consiga dar uma estrutura, né? Sobre as cisternas, não conheço o trabalho dessa orientanda do Joaci, mas eu concordo com ela. A cisterna ela tem uma questão muito mais de salvar as pessoas da seca mesmo, do ponto de vista social, do que para a produção. Até porque a quantidade de água acumulada é pequena e a primeira coisa que você faz no momento de seca é salvar a vida, né? E não produzir. Então, a primeira coisa, a cisterna serve para manter a reprodução da família, para funcionar para a produção. Muito pouco, a não ser aqueles pequenos quintais de produção de hortaliças, mesmo, porque como você tem uma incerteza muito grande de mudanças climáticas, você não sabe quando é que vai chover de novo, né? Então você não pode arriscar a comprometer isso na irrigação, né? E o acúmulo de água também é pouco, né? Mesmo aquela cisterna de calçadão, ela serve basicamente para segurar a família 1 ano, 2 anos, se tiver uma seca brava de 3 anos, né? Então a produção agrícola fica inviável, né? Então é outra solução, né? Transposição de águas de locais que chovem muito, né? Por exemplo, a região do litoral sul chove muito, então você fazer acúmulos lá para levar para outra região, buscar maneiras de reuso de água, né? Em regiões em que tem densidade populacional, por exemplo, como a região de Mossoró, você podia fazer produção agrícola com água de reuso,
né? Você pegar lá água que são utilizadas, né, para a produção, não ia servir para folhagem, né? Porque você não pode irrigar folhagem com água de reuso doméstico, mas para outro tipo de irrigação que não pega direto na folha, que você pode fazer microgotejamento na terra, serviria, né? Então, essas outras saídas que poderiam sair. Né? E, por fim, né, você pergunta do núcleo, né, que a gente fundou, que é o NERU, Núcleo de Estudo em Economia e Políticas para o Meio Rural. Na verdade, era só eu e o João, né, que estudava agricultura aqui na UFRN, então a gente achava muito presunçoso fazer um grupo de 2. Aí teve uma contratação da professora Alice, que veio da Exalc. E aí, como eram 3, aí a gente, agora faz sentido criar um grupo que são pelo menos 3 pessoas, né? E a gente fundou esse grupo em final de 2018. Então, desde 2019 que a gente vem trabalhando nele, mas esse ano com mais direcionamento. Inclusive, nesse período agora, né, de pandemia, a gente tem semanalmente lançado nota técnica sobre o impacto da pandemia sobre determinados assuntos da agricultura. A gente fez um mais geral sobre como é que isso ia mudar a organização do espaço rural. Fizemos um segundo sobre o impacto do mercado de trabalho, né, que mostrava que a demanda por trabalho no Rio Grande do Norte, no meio agrícola, se concentra no terceiro trimestre. Então, se a crise ela vai perdurar, então haverá uma demanda muito baixa por trabalho no terceiro trimestre, afetando o mercado de trabalho rural. Fizemos um TCC sobre a cadeia do leite, que a professora Alice é especialista, né? Fez mestrado e doutorado sobre produção de leite em Minas Gerais. Fizemos um quarto sobre um projeto de extensão que a gente tem acompanhado, que é a produção de banana na região ali de Punaú. E fizemos o quinto agora, que foi a produção de melancia no Rio Grande do Norte, que tem aparecido acompanhando a produção de melão. Então, a gente tem feito esses trabalhos, né? É um grupo novo, né? São basicamente eu, João Matos e Alice, né? E 2 alunos de iniciação científica. A gente tem tentado trabalhar e qualquer pessoa que puder vir ajudar será muito bem-vindo, porque, na verdade, tem muita coisa para fazer no meio rural e pouca gente trabalhando. Então, quanto mais gente aí puder se juntar para agregar, melhor. Então, quem quiser aí, que contribuiu com o NERU, o convite está aberto. Abel, Yuri, Andrei, Yuri está trabalhando essa parte mais macro aí de mudanças climáticas, pode ser uma coisa que a gente consiga trabalhar. E você, Vinícius, que sempre trabalhou com o meio rural, né? Tem uma contribuição. Tá mudo, Yuri. Por isso, eu estava falando com o Vinícius e ele não estava escutando. Vinícius, abre teu microfone. Respondido? Respondido. Valeu, Thales. É isso aí. Vamos em frente e a gente vai trocando figurinhas aí. Beleza. Valeu, Vinícius. Obrigado aí pela participação. Eu acho que faz todo sentido a gente começar a pensar esses links, né? Principalmente agora, depois da pandemia, que a gente conseguiu ferramentas boas de trabalhar. A gente consegue realmente fazer uma reunião com quem quiser do mundo inteiro através de uma ferramenta como essa que a gente está utilizando hoje. Acho que não faz mais sentido ter o grupo da UFRN e o grupo da UFRR. Faz sentido a gente ter um grupo de pessoas que querem estudar determinado assunto e a gente consegue bater papo e pesquisar de forma mais conjunta. Acho que é bem legal isso. Depois a gente tem que sentar para fechar algumas parcerias. Uhum. Deixa eu passar a palavra para o Hayley. Hayley quer fazer uma pergunta. Vou abrir aqui o microfone dele. Hayley. Alô? Opa. Aberto. Boa. Thales, parabéns aí pela sua apresentação. Muito bom o trabalho. Realmente, quando você falou ali, duas pontuações, né? Primeiro, eu acho o seguinte, eu acho muito ainda... os pesquisadores brasileiros, eles ficam muito aquém na parte da literatura. E aí você vem com a literatura internacional e a turma quer que você encaixe autores nacionais. Eu acho muito engraçado que aí você perdura um HPE da vida, né? Então ele sempre quer que no seu trabalho tenha um HPE. E aí você deixou bem claro, né? Seca é uma coisa, mudança climática é outra. A seca possa ser que ela se acentue ou diminua a partir do efeito de mudança climática. Então, é uma crítica aos caras que pediram para você ter que acrescentar essa parte nacional,
porque o seu paper realmente é a nível internacional, porque você está querendo você está querendo responder a uma pergunta que, ao meu ver, é uma das grandes lacunas que a gente tem hoje, né? Se realmente tem efeito estufa, se não tem, se tem mudança climática, se não tem, se ela está afetando a produtividade. E aí eu queria perguntar no teu trabalho se, além do Rio Grande do Norte, tu conseguiu averiguar para outros estados do Nordeste, visto que o clima ele abrange uma determinada região, né? Então, por exemplo, você vai ter um clima, eu não sei os nomes técnicos, mas você vai ter um clima bem mais rigoroso ali onde você citou, que é aquela região do fim do Rio Grande do Norte, né? A parte ali do elefante e tal, da cabeça do elefante, mas você vai pegando outros estados ali também, Piauí, Ceará, Maranhão, e aí tu chegou a expandir para esses estados e averiguar se a tua hipótese corrobora para eles também ou só conseguisse magiar para o Rio Grande do Norte? Bem, eu não fiz para outros estados. Eu fiz só para o Rio Grande do Norte e não chequei. Mas esse trabalho ele é irmão, na verdade, não é irmão, ele é um filho, é um filho mais novo de um outro trabalho que o Bruno, esse meu colega que fez comigo, e o Gori fizeram pioneiramente para a Bahia. Eles fizeram um trabalho para o sertão da Bahia, que eles está citado nas minhas referências, está lá Maia et al., que é o Gori, que ele fez com um outro grupo dos orientandos dele, né? Alexandre Gori, professor lá da Unicamp. Ele fez com o Bruno, com a Gabriela e com o pessoal que eles pegaram o sertão da Bahia, justamente dessa região que eu falei, de Pintadas, que depois eu fui visitar. Porque eu entrei nesse grupo um pouco depois. Aí, quando eu vi esse trabalho, eu disse, pô, agora eu quero fazer isso para o Rio Grande do Norte. Ficou muito legal esse da Bahia. Eu não lembro de cabeça esses resultados, né? Mas eles fizeram esse estudo para a Bahia, mas eu lembro que apontava para isso também. Algumas culturas mais resilientes, outras menos resilientes. A parte bovina era menos resiliente, outras mais resilientes. E o trabalho deles tem um plus, que eles têm pesquisa de campo. Então, eles dividem em duas partes. Tem a parte do painel e depois tem justamente isso que o Abel perguntou, sobre qualificação, cooperativismo, quanto que isso impacta do cara ser um pouco, aumentar o nível de resiliência, mais resiliente, menos resiliente, dado as culturas, né? Então, tem esse trabalho, está citado na literatura aqui. Deixa eu compartilhar a tela, que eu acho que dá para ver o nome do trabalho e onde saiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que aí você vê, deixa eu mostro para vocês aqui. Artigos climáticos. Deixa eu ver. O do Gori. Esse aqui. Aqui. Climate Change and Adaptive Strategies in Agriculture. Assess the impacts on small farmers in the Brazilian Sertão. Saiu no Agricultural and Applied Economics Association. Foi um congresso que eles fizeram. Que eles participaram. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada sobre a Bahia, e aí eles têm os resultados, mas, inclusive, até um pouco vão mais além do que esse que eu fiz, que eles têm pesquisa de campo. Como eles é um trabalho com uma ONG, essa ONG tinha questionários aplicados e tal, com um monte de gente, eles colocaram fizeram, acho que um logite depois sobre o impacto de você ter assistência técnica ou não no nível de resiliência. Acho que é isso. Boa. Também eu queria perguntar, acrescentar o seguinte: realmente aquela parte da assistência técnica eu acho que seria relevante e até acho que dá para fazer um econométrico, um diff-diff, para ver se há mais impacto nos municípios que têm assistência, né, feito um Embrapa da vida, e os municípios que não têm, para fazer medir esse efeito. Daria, eu concordo com você. A minha ideia era fazer um propensity score também. Só qual o grande problema? O grande problema é que você precisaria dos microdados do censo agropecuário. E qual o grande problema dos microdados do censo agropecuário? São sigilosos. Você tem que ir lá no IBGE do Rio de Janeiro para pegar. Tem que entrar lá na salinha do sigilo, tem que mandar um projeto e eles têm que aprovar. Nossa, tive uma colega que fez propensity score para crédito rural, para agricultura familiar, e teve que usar os dados do censo. Nossa, eu via de perto que ela sofreu. É um inferno. Você tem que ir na IBGE lá e
pedir, vai uma vez, vai outra vez, entra um cara do teu lado, ele te dá um pendrive, você não pode levar mais nada, é bem complicado, né? Então o custo é muito alto, e aí, mas era outra ideia. Quem tiver coragem de enfrentar, né? Eu já tinha enfrentado na época uma pesquisa de campo com 180 questionários, eu já olhei assim e desisti de cara de tentar encarar uma pesquisa lá no IBGE, mas de fato, tem como pegar. Se você pegar o censo de 2006, 96, 2017 agora, né? Tem como ver o impacto da assistência técnica, o impacto de infraestrutura, número de trator, acesso à água, tem um monte de coisa. Como é que aumenta a resiliência dos caras. Mas tem esse problema aí para pesquisa, que é esses dados sigilosos do censo, que não são abertos. Não é igual o censo normal. O censo agropecuário é muito complicado, porque como há uma concentração muito grande de terra, era muito fácil saber quem era quem. Você abria lá uma planilha e tinha lá a formação de um cara lá em Mato Grosso. Você sabia quem era de cara. Eles deixaram bastante difícil esse acesso para o mercado público. Ok. Parabéns, Thales. Um abraço. Valeu, Reili. Obrigado aí pela participação. Deixa eu abrir agora o microfone para Andrei. Andrei, quer fazer uma pergunta? Deixa eu fechar o teu. Oi, Thales. Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho. Eu tenho um comentário e uma pergunta. Comentário, acho que talvez sirva para você nas suas pesquisas. Eu acho que não dá para encaixar bem nesse trabalho agora. Mas é mais uma reflexão que eu tive aqui e não quero deixar passar, porque vai que sirva para você em outras pesquisas que eu sei que você está fazendo, até com matriz de um produto, coisas do tipo. Veja, você falou um pouco da gestão dos recursos hídricos, e essa gestão do recurso hídrico, ela influencia na produção agrícola, né? Sendo que aí eu estava fazendo a reflexão que também a produção agrícola acaba influenciando na gestão dos recursos hídricos. Isso porque, numa região que tem seca, no semiárido, por exemplo, existe um conflito na alocação de água entre usuários. Por exemplo, o usuário que vai ter uso humano, o usuário que vai ter uso para irrigação, de repente, o usuário que vai ter uso para uso animal, né? Para pecuária, como você colocou. E talvez no futuro vale a pena você pensar, eu sei que não, isso é um produto, dá para você ver isso, no teu painel, não sei bem como é que dá para fazer, teria que ser uma coisa a mais, né? Mas, de repente, vale a pena pensar nesse conflito alocativo entre os usuários de água. É só um comentário mais geral. Se quiser responder esse, porque minha outra pergunta é bem diferente. Eu concordo. E um dos pontos falhos, assim, que aí também é problema de dados desse trabalho, que eu queria colocar era a oferta de água que tinha por município. Porque como eu estou pegando os dados climáticos por município, quantidade de chuva e tudo mais, eu queria ter as informações, né, sobre a água acumulada, por exemplo, de reservatórios, por exemplo, a Cari, tem lá o Gargalheiras, quanto de água tinha acumulado naquele ano. Isso daria também uma outra métrica, mas não tem esses dados há tanto tempo para trás, né? E sobre conflito, de fato, né, se debate muito, inclusive na região de Mossoró, hoje em dia, lá no Comitê de Bacia do Rio Mossoró, eles estão querendo cobrar água, o uso da água, porque eles estão se organizando e tal, que justamente há esse conflito entre os humanos, animal e produção agrícola, né? Que é uma das regiões que tem o maior PIB agrícola, a região do maior PIB agrícola do estado, muito com irrigação subterrânea, mas muita gente pegando água ali do nosso Mossoró, do rio Mossoró. Então, existe esse conflito sobre a demanda por água. Talvez com um painel não dá para fazer, porque tem que trabalhar com alguma coisa que conseguisse dar alguma dinâmica de oferta e demanda. Não sei, aí não sei como trabalharia isso. Isso no produto, não sei se funcionaria. Tem os modelos, chama o modelo hidroeconômico de alocação de água. O Reili conhece também, ele já trabalhou com o pessoal de Pernambuco. O pessoal de Pernambuco, inclusive o Marcelo, que mexe com aquele livro geral lá da Unicamp, que ele trabalha no setor de recursos energéticos. Marcelo Cunha. Ele mexe com esse tipo de modelo. Se você for lá no Lattes dele, você vai ver que tem algumas coisas meio parecidas. E é justamente esse ponto que eu queria chegar, porque o preço da água, numa situação como essa, que está faltando água para abastecimento humano, o pessoal está precisando de cisterna e tendo água lá, sabe-se lá como ela está se virando para usar aquela água da cisterna, e você ter uma irrigação, por exemplo, para a produção de melão, ao invés de alocar água humana,
boa parte, eu não estou dizendo que a produção de melão é ruim, pelo contrário, ela gera emprego, renda, tal, desenvolvimento, mas assim, você precisaria ter um preço dessa água para refletir o incentivo daquele setor estar produzindo ou não, porque se simplesmente coloca o preço zero, você pode estar dando um incentivo ruim assim, né, para quem está produzindo. Não, como a água esse é um caso clássico de externalidade negativa e de bem público, né? A água, você preço zero, o cara usa até o custo marginal igual a zero. Então, o cara vai utilizando à vontade. Na agricultura, isso ficou muito claro. Então, por exemplo, o que acontece? Dados os preços relativos, se o preço do melão disparar no mercado internacional e com a seca aqui, os caras vão produzir até esgotar o lençol. E foi o que aconteceu alguns anos atrás. Por exemplo, agricultores familiares ao entorno que tenha poços mais rasos, secaram, porque o cara, como estava com um poço um pouco mais profundo, o cara meio que chupou a água dos poços todinho, porque a produção de melão bombou. Então, você tem esse conflito distributivo e o preço da água talvez fosse o mecanismo, como se fosse um imposto PIGU, para tentar resolver esse caso de externalidade negativa mesmo, ou seja, o consumo do cara do produto do melão afetando o consumo humano e a produção do pequeno agricultor familiar, né? Então, teria que fazer isso. Então, está em debate essas coisas. Tem uma moça da ecologia, eu te mandei até um WhatsApp uma vez, que a moça está querendo fazer isso. Mas, como eu falei, não é muito minha área, eu faço como hobby, né? Então, eu custo um pouco a entrar. Assim, então, é uma vez na vida que eu pego, dou uma lida. Então, eu ando muito mais devagar nessa área. Não sabia do que o Cunha mexia com isso. Eu fiz disciplina com o Cunha, mas era mais a parte de insumo produto e trabalhar a questão energética e tal. Mas vou dar uma olhada nos trabalhos dele. Ele está trabalhando mais recentemente, com a professora Márcia Alcoforado, da UFPE, e o pessoal da Paraíba também. Está saindo uns trabalhos bons. Só complementando, além disso, eu acho que talvez desse para entrar um pouco da discussão das grandes obras que aconteceram no Rio Grande do Norte. Porque não sei se o problema é de falta de água ou se o problema é de falta de obra para a água chegar em determinados locais, como Pau do Ferro, por exemplo, que ficou um tempo aí sem água. E para fechar, sobre aquela questão dos teus clusters, ver se eu entendi bem em relação ao que eu li, tua apresentação. Você tem a série de tempo, né? Isso. E você tem os clusters aqui como os indivíduos do cross-section, né? Isso. Para cada ano você forma clusters diferentes, é isso? Ou isso. Para cada ano você está formando um cluster aqui diferente? Não, eu acho que não ficou claro, né? Você vai pegando você vai vendo em quantas vezes mais se repetiu determinadas combinações de clima e aí você tem clusters que, por exemplo, criação de clusters média, né? Caminhos, né? Pela média assim, de cluster do pior ao menos, você tem situação extrema de um lado, situação extrema do outro, e ao longo do tempo você conseguiu encontrar ali 5 clusters, 4 clusters, no caso aí foi 5 clusters que meio que comportam as variações, ou seja, o clima bom, ele girou em torno de quê? Em torno disso aqui, de 30 graus, 25 graus, 12, sei lá, 120 milímetros e tal. Aí o clima 2, ele girou em torno disso aqui. Então, é mais ou menos uma média do que aconteceu ao longo do tempo, dadas as variabilidades, aí sim, variabilidades individuais dos municípios. Entendi. Mas o cluster, assim, ele é como se fosse assim, ele inclui municípios em cada cluster é uma combinação de municípios, não é isso? Isso. Que podem ser diferentes. Cada cluster pode ter municípios diferentes cada ano. Cada ano, era essa a minha pergunta. E para efeito de dados em painel, porque na dados em painel, geralmente você tem aqui os indivíduos, eu não estou lembrando aqui de outro caso agora que não seja fixo, e tem o tempo. Você precisou de algum tratamento diferente, já que você estava com os indivíduos mudando ao longo do tempo, ou não? Isso, precisamos, né? Porque tem os dois efeitos, efeito fixo e efeito aleatório, né? No aleatório você deixa no efeito aleatório, a ideia é que você deixa as heterogeneidades dos indivíduos variarem e isso tem impacto nos valores estimados, né? Nos valores preditos, né? Como quando a heterogeneidade é muito grande, né? Você pode ter problemas na estimação. Você pode não encontrar valores significantes porque os indivíduos são muito diferentes nas variáveis, que poderia ser o caso desse aqui. Você tem município lá na região da Tromba do Elefante, município no litoral sul. Então, você poderia ter uma heterogeneidade tão grande que você não conseguiria achar valores preditos significativos, né? Então, para controlar isso, a gente utilizou o modelo de efeito fixo. Que aí, no efeito fixo, o que acontece? Você usa a transformação, que é justamente você fazer com que essas heterogeneidades estruturais elas não sejam consideradas na hora que você está estimando as variações delas. Então, é meio que você pegar só,
Eu sei que eles são diferentes, né? Mas eu quero ver apenas os impactos desses na média, sem saber das diferenças. Então, é um mecanismo de controle que você usa, né? É ruim, né? Como eu estava falando para o Abel, é ruim porque como você está controlando o indivíduo e a gente tem uma variável de controle de tempo, parece que você está controlando todo mundo, né? Parece que você está fazendo que todo mundo se comporte meio que linearmente. É um dos problemas, mas no caso da gente, como essas heterogeneidades eram muito grandes, como a gente não tinha mais variáveis, tinha poucas variáveis, são 4 clusters e o LN da população, né? Se você não fizesse esse tipo de controle, o resultado não aparecia nenhum resultado, né? Então a gente preferiu ter um resultado baixo, quando você perde muito grau de liberdade com o efeito fixo, né? E ter um valor global baixo de resultados, mas que a gente tentasse meio que captar o objetivo mesmo era impactar o impacto de cada cluster na produção, né? E acho que aí a gente conseguiu bem. Quanto aos outros pontos, de fato, ele tem essas lacunas devido a esse efeito fixo que a gente adotou para controlar a heterogeneidade dos agentes, né? E tem a variável do tempo, que é um tempo muito longo, né? De 70 a 2015 tem mudanças estruturais absurdas. Aí tem que fazer algum tipo de controle. Controlou muita coisa. De fato, é uma crítica que a gente vai levar sempre. E eu mesmo me critico, né? Fico batendo na cabeça. Tentei estimar, fiz teste de Hausmann para ver se dava para estimar por efeito aleatório, mas não dava significante nada. Assim. Ficava bem ruim o painel. Eu achei interessante aquele resultado do melão. É como se chover ou não para agricultura irrigada, o efeito é quase nada, né? Agora, uma outra coisa que eu gostaria de ter visto, assim, eu sei que não é para esse trabalho, porque tem limite de página e tal, mas, assim, talvez fosse interessante para quem está lendo pegar mais setores. Eu sei que já foram muitos, 5 maiores da agricultura, 5 maiores da pecuária, mas se você conseguisse agrupar mais, eu gostaria de ter visto, por exemplo, a cana-de-açúcar, porque o pessoal lá de Pernambuco, esse grupo com Marcelo Cunha, estuda essa coisa da cana-de-açúcar. Eu sei que no Rio Grande do Norte não é tão forte, mas assim, uma partinha do litoral tem. Aí eu gostaria de ter visto, assim, como curiosidade, esse tipo de estudo. Então, eu sugiro que no futuro, se pensar em desenvolver ainda esse trabalho, agrupar mais setores ainda. Porque você ganha uma margem de licitação maior, né? Pois é, a cana-de-açúcar faltou, de fato. Quando eu terminei de fazer o trabalho, eu acho que alguém comentou isso. Pô, mas você não botou cana-de-açúcar? Só que como ela era tão espaçosa, passou batido de fato. Eu olhei assim, que eu fui olhando, eu fiz a lista, né? E a cana-de-açúcar, se eu não me engano, ele no Rio Grande do Norte é o 6º produto, é o 5º. E aí eu escolhi botar mais os da agricultura familiar pela percepção de que eu tinha que, como a cana-de-açúcar está muito no litoral, a ideia é que se eu empurrasse os produtos mais para o sertão, eu tinha um efeito que chamava mais atenção, né? O melão eu coloquei só um fato, porque é um produto que, de fato, se chover, se não chove, como eu falei, o cara não quer que chova lá. Você conversa com o dono da área, não quero que chova. Porque se chover, ele bagunça minha programação de produção. Ou seja, eu não consigo controlar. É quase como se fosse uma estufa a céu aberto, o semiárido. Uma temperatura constante, não há grandes oscilações, a temperatura média está lá, de noite para de dia a diferença é pouca na temperatura, não chove, é como se fosse uma estufa ao ar livre. E eles não gostam que chovam lá. Então, para eles era importante. E aí eu botei o melão porque é um caso bem excêntrico, né? No semiárido, mas que o clima tem pouco impacto devido a essa característica peculiar. Beleza, obrigado pela participação aí, Thales. Não, é isso, André, eu que agradeço. Falar para Yuri. Beleza. Deixa eu fechar teu microfone, senão vai dar microfone aqui. Bom, Thales, eu acho que é isso. Eu acho que não tem outras perguntas. Tem pergunta no YouTube, Andrei? Não tem pergunta no YouTube, então deixa eu fazer as minhas. Na verdade, é mais realmente para entendimento. O Andrei fez uma que eu também estava um pouco na dúvida, mas é mais para entendimento. E, assim, criar uma possibilidade de talvez entender mais dinâmica dessa coisa. Porque, assim, o teu trabalho inicial, quando tu começa a apresentar e quando a gente começa a ler, tem uma cara de que, assim, a gente vai medir efeito efetivo de mudança climática e a gente pensa um pouco, quando a gente pensa em mudança climática, a gente pensa um pouco de dinâmica, né? Tipo, como é que estava antes, como é que a mudança climática vem afetando e tal. Quando tu faz um painel, essa coisa fica como efeito médio, então, na verdade, o que tu tem é um efeito médio daquele período. Então, assim, dado uma característica climática daquele período de tempo, qual é o efeito que aquela característica tem. Aí a minha pergunta, na verdade, seria,
ou será que não dava para usar uma metodologia dinâmica, talvez um VAR, alguma coisa do tipo, para que a gente conseguisse medir efeito de como é que essa coisa está variando no tempo, dado um choque inicial e tal, mais no sentido de sentir dinâmica do modelo, porque eu acho que o painel perde essa coisa de, pô, é mudança climática, ou você está, na verdade, sentindo, dado a característica do clima do estado nesse período de tempo, qual é o efeito que ele tem na produção, entendeu? Então, eu acho que ficou um pouco nessa coisa na minha cabeça. Pode ser que não, depois a gente bate papo sobre isso. E aí, como a gente tem a discussão sobre mudanças climáticas aparecendo, principalmente nos grandes fóruns, já aparece antes, mas pós-década de 70, realmente é quando essa coisa começa a aparecer de forma mais forte, década de 80 para frente. Então, tu pega exatamente o iniciozinho da discussão do período do que se está falando de mudança climática, daí para frente, né? Então, assim, o que era antes, ou seja, o que a gente tinha antes, mesmo a gente sabendo que as mudanças climáticas já vêm acontecendo desde o período, assim, de forma mais intensa, principalmente através de efeito do homem desde o início da Revolução Industrial, mas, assim, a discussão começa a ser feita pós-década de 70, então a gente não tem essa coisa do antes e depois, lógico, os dados impossibilitam de fazer isso, dá para contar a história do jeito que você falou, realmente, o que era o Nordeste antes, aquela tua tabela que já mostra as secas anteriores, já mostra um pouco dessa história, e já mostra que a gente tem tido secas muito mais recorrentes do que tinha anteriormente. Isso aí já é uma história que já conta um pouco dessa coisa. Então, a primeira coisa é essa, era tentar usar tudo que tu falou e a coisa da mudança climática, será que um modelo que captasse dinâmica não fizesse o trabalho avançar, né? A primeira coisa é essa. A segunda é uma pergunta mais de entendimento do trabalho, que é a interpolação, os pesos da tua interpolação é distância em quilômetro, só isso, e assim, distância em quilômetro do ponto central do município para o outro ponto central do município, é sempre assim, beleza? Isso. É só para entender. Outra pergunta assim, levando em consideração as tuas estimações lá do painel, os clusters, na verdade, são isso, né? São características climáticas específicas das regiões, determinado período de tempo. E aí, o que, na verdade, parece que tu está estimando é como essas características influenciam para determinada produção, ou seja, os teus betas, no fim das contas, estão dizendo assim, esse tipo de produto é melhor para determinada região, né? Então, produto X é melhor que seja produzido aqui ou ali, principalmente porque eu acho que aí é uma dúvida também, da forma que tu apresentou, não me pareceu que é isso, mas eu fiz um trabalho com a Abel há pouco sobre migração, e aí a gente coloca migrante e não migrante e tal, e a gente tira de dentro do efeito o efeito do não migrante, e a gente está sempre comparando os resultados com o que a gente tirou da estimação. Então, na verdade, a tua estimação qual é o ganho ou perca que eu tenho em relação ao cluster 1, o tempo todo. Então, quando tu fala 80% de ganho, é 80% de ganho em relação a produzir a mesma coisa no cluster 1. Exatamente. Então, assim, como teus resultados dão negativo em grande maioria das coisas, significa dizer que o cluster 1 é o lugar ideal. E realmente, é o lugar que tem o melhor clima e tal. Entretanto, o cluster 1 é o cluster que está numa região onde você tem, como o Andrei falou, cana-de-açúcar, que tem uma grande quantidade de área razoável. Você tem a parte da região metropolitana, ou seja, você tem uma região ali que tem outras coisas e que talvez não dê para produzir tudo isso. Uma outra dúvida interessante assim é que naquela região onde tu falou que o mel tem situação, que é a região de Açu-Mossoró, de Mossoró ali e tal, e do melão também, eu lembro que na época que a gente estava discutindo essas coisas no Rio Grande do Norte, faz tempo já, mas tem uma coisa da discussão de canal de escoamento, né? Se produz determinadas culturas ali naquela região de Açu-Mossoró, porque a saída para o porto do Ceará é melhor do que em outros locais. Então, tem um pouco a ver com isso e, assim, esse efeito dá para se... Assim, a dúvida a produção está sendo colocada ali, o efeito do tempo é do tempo ou é porque tem uma característica de estrutura, de saída, de porto e tal, que faz com que aquilo seja produzido ali? Acho que é isso. Tá. Um bocado de coisa, desculpa aí. Valeu. Pô, você foi outro ponto assim que deu muito debate, não só quando eu terminei esse trabalho, eu conversei com algumas pessoas, conversei com o Marcelo Magalhães da Unesp, lá de Tupã, que ele tem mexido também um pouco com isso, né?
E a gente discutindo uma vez, acho que foi na defesa da tese de doutorado do Bruno Miyamoto, que eu fui para a banca, aí ele levantou um ponto que é muito interessante. Ele disse, pô, a gente tem trabalhado com essa coisa de seca, mudanças climáticas, né, eventos extremos, mas tem caído num erro que pode ser fatal, que é utilizado modelo de tendência central. Então, se você quer ver justamente os extremos, para que raio você está puxando isso para a média? Né? E de fato fazia muito sentido, né? Mas só que é o viés do economista, né? Que está sempre procurando média e tudo mais. A gente é muito acostumado a utilizar o modelo de tendência central, né? E aí a gente tem pensado em utilizar outros tipos, né? Talvez não fazer quantílico, alguma coisa assim, tentar pegar o quanto que isso afeta lá na onde o cara vai ser afetado mesmo, onde é que é o ponto central de afetar. Então isso é uma coisa que também eu acho que ser colocado. Outra coisa que você colocou, o Haley colocou, acho que quem mais colocou, acho que não sei se foi Vinícius colocou, de fato, o que eu disse, eu tive problema de submeter, o cara pediu que citasse cortado, mas depois eu estava relendo, a revisão da literatura e a introdução elas não estão conversando bem. Né? De fato, o que eu quero fazer é mudanças climáticas e impacto na agricultura. Né? Quais têm sido os resultados? Né? Aí, eu acho que embaralhou um pouco. Parecia que eu queria falar sobre mudança climática, o que aconteceu nas mudanças, o que de fato mudou, e ficou faltando na introdução deixar aquela cara, porque a introdução ficou muito curta, porque o trabalho no miolo está muito extenso. A parte que eu estou analisando variáveis está muito grande, tem muito mapa, tem muita variável, né? E sempre é um dilema, né? Cortar ali, eu achava que não devia cortar. Eu tive uma discussão com o Gore, que é outro coautor, pô, tira esse monte de coisa, foca no painel, que é o ponto central e tal, senão Gore. Mas para mim é importante mostrar, desconstruir alguns mitos sobre o meio rural do Rio Grande do Norte, sobre o clima no semiárido e tal, até para abrir lá no final, nas conclusões, os insights para os futuros trabalhos, a parte da política, a parte da ocupação espacial, das questões climáticas, que tem produção de determinados produtos em regiões conflituosas, o caso do melão, tem demanda por água e está numa região que tem problemas de água. Então, eu acho que o que eu preciso fazer, talvez não citar, eu concordo com ele, não quero citar esse pessoal mais que trabalha sobre seca, porque eu não quero falar sobre isso, mas eu acho que precisa harmonizar melhor a introdução e referencial para deixar o caminho um pouco mais claro. O caminho está um pouco confuso e até, de fato, leva a confusão mesmo, como a confusão do próprio do cara que leu o meu trabalho, que pediu a citação, porque até o título do trabalho está ruim. Eu estava olhando agora, pô, efeito de seca, não é seca, cara. Eu mesmo misturei alhos com bugalhos. Então, acho que precisa dar uma melhorada aí nesse ponto. O outro, você está correto. O que eu estou falando é pegando o cluster 1, que é o melhor do que acontece, o que acontece com mais frequência em determinadas regiões, e comparando o resultado em função do outro. Tanto que ele está omitido ali da regressão, ele está lá como o valor de referência. Que eu estou fazendo é justamente isso. Né? De fato, quando eu mapeei, né, eu não coloquei isso estava na versão anterior, mas por ficar grande demais, eu coloquei o que acontece, né? De fato, a moda é na região do litoral, mas existem municípios que você está pegando ali que aqueles eventos climáticos acontecem, porque a banda dele é um pouco larga, né? Tipo, a banda do cluster ela é bem larga. E depois eu fiquei até pensando em juntar o 1 e o 2 para transformar num clusterzão maior, mas aí eu poderia ter problema de perder a observação e perder intervalo, perder precisão nas coisas, na estimação, né? É outra coisa que a gente tem que ver. Talvez, né? Acho que se você utilizar outro tipo de modelagem não tendência central, talvez a gente consiga captar melhor essas diferenças dos municípios. E por fim, a parte da produção é de fato, né? Ali dá sinais de onde a produção deve ser, mas não só isso, né? Eu acho que ele não mostra onde a produção deveria ser, mas ele mostra que tipo de produtor está mais vulnerável. Porque, por exemplo, né, produção de feijão, milho e mandioca não é o fato do cara produzir feijão no semiárido, é a estrutura que ele está produzindo. Né? É o produtor de baixo acesso à tecnologia, um produtor de baixo nível educacional, um produtor de baixa associação, o cara que não tem informação, é assimetria de informação completa, o cara está produzindo porque caiu a primeira gota de chuva, ou seja, ele não tem ideia do que vai ser o inverno, nem consegue manusear bem essa produção. Então, esse eu acho que mais do que dizer aonde está produzindo, é mostrar onde é que estão os caras vulneráveis, onde é que você tem que investir em resiliência.
Onde é que você tem que dizer para os caras, você quer produzir feijão, mas que tipo de feijão, que tipo de semente é mais adaptável, que tecnologia te ajuda a manter isso aí? Ou se de fato, ó, feijão aqui de fato não dá, você tem que migrar para outros tipos de produção. Eu estava lendo um trabalho disso na África, que eles comparam produtores agrícolas com da pecuária, e eles mostraram que os caras da pecuária eles conseguem sobreviver mais. Que para os produtos agrícolas não, porque da pecuária o cara tem aquela que pode vender metade do rebanho para salvar a outra, né? Então o nível de renda é maior. Mas ao mesmo tempo eles diziam, olha, mas não é tão fácil você migrar da agricultura para a pecuária, porque a pecuária necessita de investimento maior. Para comprar a cabeça de gado, você precisa do quê? Uns 5 ou 10? Precisa de uns 15 a 20 mil, precisa ter acesso a crédito. Então tem todo esse... Eu acho que vai jogando luz em alguns pontos que vai abrindo mais caminhos para futuros trabalhos e tudo mais, né? Espero que eu tenha mais tempo de hobby nesse futuro para ir mexendo com isso aí. Eu acho que tu fala um ponto que eu acho que realmente, quando você olha especificamente para os produtos da agricultura familiar, eu acho que faz sentido. Aí realmente, porque o cara... a agricultura familiar é feita no estado todo, então em todos os municípios tem, então tu consegue olhar direitinho, aí tudo bem. E outra, não é uma coisa que tu tá escolhendo localização por conta de clima para melhorar a produção ou produtividade. A coisa acontece porque acontece, o cara mora lá, ele tem que produzir lá, então eu acho que o impacto é bem mais razoável. Então, eu acho que aí pensando mais sobre o trabalho e tal, pô, se tu foca na agricultura familiar, eu acho que tu tem ganho. Eu acho que talvez... Eu acho que se tu mostrar as outras produções como uma forma de, onde é que está localizado e tal, mas eu acho que as outras produções têm aspectos locacionais decisivos vinculados à maior produtividade, à saída de escoamento de produção e tal. E talvez a coisa climática importe menos. Não que não importe, lógico, em situações extremas, sim, na média é isso que eu falo, como é um modelo de média, talvez na média importe menos. A agricultura familiar não, aí eu concordo plenamente, acho que a agricultura familiar você tem toda razão. E outra, deixa eu só terminar aqui um último ponto, que é assim, quando eu falo modelo, quando eu falei um pouco do modelo, mais do que ser um modelo de tendência central, que realmente, se você tivesse... eu acho que você não está fazendo, como você falou, né, o impacto da mudança climática, mas é coisa do clima da região. Mas para fazer de mudança climática, eu acho que dava massa, um bom trabalho, se você fizesse um modelo dinâmico, um VAR, puxar a série temporal, fazer um VAR, para dizer assim, ó, a coisa está mudando no tempo e dado que está mudando no tempo, você está tendo efeito nessa ou nessa agricultura. Não sei, tem que pensar como fazer e o que fazer, mas eu acho que o modelo dinâmico ajudava. Eu concordo. Tem painel, Andrei está falando aqui, tem um VAR painel que dá para fazer alguma coisa, não sei, mas tem que pensar como encaixar direito essa coisa. Então, tem algumas coisas assim, que esse trabalho eu fiz ele em 2017, ele ficou parado um tempão, porque como eu disse, eu entrei em um projeto internacional e consumiu todo o meu tempo em estudar comércio e cadeia global, e ele está adormecido aí, faz tempo que o revisor retornou para mim, eu acho que vou ter até problema de submeter novamente, eu tenho que entrar num processo novo, eu acho que vou mudar até de revista, que eu quero entrar mais nessa parte do meio ambiente, que eu estou com medo de eu mandei para a REN. E a gente tem muito essa coisa presa do desenvolvimento regional, tem a literatura do desenvolvimento regional, acho que não é o melhor lugar. O problema é que ele está em português, talvez fosse melhor, estava conversando com o Bruno, traduzir para o inglês, porque como a gente tem pouca revista de meio ambiente ponteada no Lattes, né, é muito ruim publicar nessa área. Você faz um trabalho de esforço danado para ganhar uma B3, B4. Aí é complicado. Eu não sei se esse é um problema de ambiental. O trabalho que eu fiz com a Abel caiu na mesma coisa. A gente fez um trabalho de migração da região norte, mas a gente usa uma literatura internacional, então a gente até usa a literatura nacional empírica, mostrando os resultados dos caras com modelos parecidos e tal. Pô, mas os caras, ele tem toda razão. Os cares querem que o cara conte história de HPE, veja o que é que aconteceu em Marx, em Smith, não sei o que lá, acho que não faz sentido. E aí, realmente, a gente mudou de revista, eu fiz um desabafo meio desaforado, teve que mudar de revista, porque realmente tem revisor que tem essa pegada ainda. Tal. E aí você tem toda a razão. Escrever para a revista internacional tem essa vantagem, os caras não estão preocupados com isso, os caras estão mais preocupados realmente com o resultado, com o que você tem. Mais importante. Beleza, Thales. Acho que é isso. Queria agradecer muito pela participação. Bom rever, bom ter amigos participando do evento. E convidar você e o resto da galera para os próximos, né? A gente vai ter um evento agora na quinta, e aí na próxima semana, terça e quinta de novo, e a gente encerra.
fica o convite para você e para todo mundo que está assistindo, para que na próxima semana, na quinta, né, e na próxima semana a gente feche nosso evento. Está sendo bem legal. Hoje foi mais um dia muito gratificante, o bate-papo bem legal. É ruim estar em casa com todos esses problemas, mas pelo menos a gente tem essa válvula de escape de fazer o que a gente gosta, que é bater papo, discutir economia. Nossa, valeu, Thales. Muito obrigado. Beleza, pós-ordem, Yuri, Andrei, quando precisar, nossa, sempre um prazer rever, conversar e ampliar os horizontes, né? É muito legal. Valeu, Thales. Obrigado. Valeu, abraço para todos. Abraço. Se cuidem. Valeu.